tarde, bom dia, boa noite! Olá, que tal? Noches, Olá, que muchachos tal? e muchachas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Casa nova, irmão. Onde estamos? Que lugar é? Quieto? Casa nova, Ah, é? completos, né? Os 4 juntos aqui e com uma convidada maravilhosa daquela série que a gente ama. Então, Lembra? vamos contar para convidada. A gente tem uma série especial aqui para convidadas especiais. A gente tem aqui uma série das Minas Gente Fina. E aí a Ou gente- Mulheres Incríveis. Minas Gente Fina ou Mulheres Incríveis. Então a gente já trouxe uma médica que atrapalhou no Paquistão. Bacana. Que foi como Obstetra. como obstetra no meio de uma baita de uma crise. Muito melhor que eu. A gente trouxe A Lili do transplante hepático. é uma médica que faz transplante hepático, lidera isso na Universidade de São Paulo, lá num time fantástico. Ela contou aqui pra gente como é que era esse time. E agora, Cecília Flash, meu amigo. Você tá de brincadeira comigo. Tá fácil, não? Qualquer Para, pessoa, né? gente. Negócio Qualquer é- pessoa. Transplante hepático e médica no Paquistão, Cecília Flash. Mas assim, Ai. antes de apresentar... Eu dou o dinheiro no sinal. Que é isso, pelo amor de Deus. Mas é um belo sinal. Antes de apresentar devidamente, a gente tem algumas obrigaçõezinhas, na verdade. Caião, qual que é o negócio mesmo? galera, segue a gente lá, entra todo mundo, todas as mídias sociais, @BeyondTheCavePDC, por favor, vamos lá, ajuda a Segue gente a tocar esse projeto que É isso aí. cada vez chega mais gente, cada vez a gente fica mais feliz. E você com as pode virar respostas. patrão no Apoia-se. Opa. Reginho, como é que é esse esquema do Apoia? apoia.se/Beyond, BYOND. Cara, quanto... Ainda tá ganhando camiseta? Cara, puta, obrigado. Vai. É de algodão pima, não é? É mesmo? Nossa. É algodão egípcio. Exato. É. Então aqui as camisetas. 95 Por favor, mil. mostrem pro pessoal aí. É. Temos a preta, Ganha temos a a preta e cinza. E tem outras no site, que se você entrar no vsbr.com, também tem uma aba nossa ali. É o único E vendem apoia-se que você paga menos do que a própria camiseta que você vai receber Bacana. no mercado. R$20 por mês. Além da camiseta. Estacionamento do shopping. Não tem sido um bom negócio do ponto de vista financeiro, Não, mas tem a cara- ideia não Tem é cara de essa. lavagem de dinheiro Tá, isso aí. A tá. ideia é levar- aparecendo. a ideia é Velho. levar uma mensagem. Foca na Isso. mensagem. Isso. Muito É obrigado, isso, porque Cecília. a galera, além de ganhar a camiseta, entra pro grupo nosso, debate com a gente, faz pergunta para quem tá aqui, acompanha ao vivo. Então, obrigado pessoal que apoia a gente, que tá acompanhando ao vivo. Então, é um clube de benefícios, entendeu? E participa do grupo. Isso aí. Difunde a ideia, que é o que a gente É uma realmente espécie de OnlyFans intelectual. Nossa. Mas eu não sei se rola nude. Sem Até hoje eu nudes, não sei. quer. Não, exatamente. sem não. A parte de nudes é com o camarão ali, ele Desculpa. centraliza essa aí. Nós desnudamos a alma do indivíduo. Olha! Ah, garotinha. Cara, você tem que vir Não. vestido de filósofo. Não tem jeito, é isso aí. Eu tava guardando essa frase pra alguma ocasião aparecer. Pra quem chegou hoje na Terra e não conhece nossa querida Cecília Flash, ela é Tava formada longe, tava em Vênus. tá em outro planeta. Formada em jornalismo pela PUC no Rio. Trabalha já há 18 anos na Globo News, né, tendo passado por diferentes etapas, desde a produção do programa, repórter, tudo, Estagiária. Estagiária do trainee, Começou como tudo, estagiária, É. até a apresentação. Atualmente é âncora do jornal Em Ponto, colorindo aí e De informando. 6 às 9 da manhã. As manhãs Manhã dos da brasileiros. Globo, Fala Sei com a lá. maior parte de São Paulo, né? Tá todo mundo de algum jeito saindo para trabalhar, já tá agilizado. Não. né? Do Brasil, Tudo, é. mano. E assim, a O nossa negócio é audiência bizarro. não contabiliza consultório médico, bar, nada disso, né? Você tem que ter o aparelhinho lá para você contar com. Não adianta você deixar ligado e achar que tá dando audiência. Hubs Não. de audiência, né? Não, tem um cálculo com o aparelhinho que tá lá na casa da pessoa que recebe para aquilo. Uhum. Então, assim, lugares públicos não contabilizem. Muita gente vê a gente em lugar Eu vi uma postagem sua, não sei se foi no story, sobre a audiência da Globo News. Assim, parece que teve um pico, assim, Sim, não foi? sim. De Ano TVs passado pagas. a gente né? foi líder de audiência, obviamente, jornalismo, né, tal, mas alguns jornais ficaram em primeiro lugar no horário de todos os canais e o Em Ponto Mas tá ficou em mandando muito bem. segundo, mas é o que eu falei, segundo com gostinho de primeiro, porque a gente, na hora do jornal, a gente está disputando a audiência, ou seja, o público em si que está assistindo, está com a TV ligada, com jornais locais, com Bom Dia Brasil, com o filho que está saindo de casa e com sabe o quê? CSI. CSI? De O manhã? maior rival. Você tá de É brincadeira. mesmo. O público da manhã ama crime.
ama crime. Alô, Datena, hein? Vamos mudar o horário desse programa aí. Não, Ou pode foi deixar tarde. Ou esse é só memória, né? Memória de estímulo, né? Porque, Que loucura, né, cara? Porque se Você você sabe. tem uma Incrível. tradição de notícias, né? Desse tipo de notícias que ocorrem de manhã. Então talvez seja só, né? Eu não sei. A É gente, um certo apreço pela desgraça? a gente põe o crime, não é a desgraça, é crime no ar, Investigação. especialmente violência, a audiência sobe. Que coisa bizarra. Eu acho que aqui tem uma pessoa que passa devagar quando passa perto Obrigado. de um acidente de carro, sabe? É O cara passa isso, devagar, dá fala, trânsito por acontecendo. causa É, disso. dá trânsito só por causa disso. Tem uma coisa do brasileiro com isso, mas assim, o público vai mudando ao longo do dia, tá? À tarde isso não necessariamente funciona, à noite muito menos, entendeu? É de manhã, o horário da manhã, a galera quer ver sangue. E você assumiu esse horário desde quando? Tem pouco Então, tempo. de forma fixa mesmo, foi agora, quando eu vim para cá, para São Paulo, em junho desse ano. Na verdade, julho, dia 4 de julho, dia da independência americana, aniversário de casamento dos meus pais. E foi o dia que eu estreei, de fato, como âncora do Em Ponto. Porque até então eu fazia todos os jornais da Globo News, substituindo todo mundo, entendeu? Eu era o pé de boi. Eu tava ali. Era nada, 12º homem, pô. Joga em todas as posições. Versátil. Versátil. Com certeza, eu era dessas, assim. E aí, uma hora eu cheguei e falei, eu tenho uma filha pequena, eu preciso de um horário. Uma certa previsibilidade. Porque eu trabalhava todo domingo e de segunda a sexta, substituindo todo mundo. O que você falou que, putz, eu acho muito legal é o seguinte. Hoje em dia, você tem uma ideia meio moderna que a pessoa tem que ir lá e se especializar em alguma coisa. E isso tem para tudo quanto é lado. Pode ser na medicina, pode ser no jornalismo. E existe uma busca para ser exatamente aquilo daquele jeito. E o que você está falando para a gente é o seguinte. Eu, lá no começo, quando eu estava ali enfrentando, querendo buscar, meu amigo, qualquer jogo é jogo. Sim. Eu tenho que ir para cima. Sim. Eu tenho que fazer. Independente de eu estar tão confortável ou não com aquilo. Uma ideia de deixar um pouco a segurança de lado para você conseguir... Crescimento no desconforto. Crescimento no desconforto. Com certeza. Como que você vê isso? Eu, na verdade, outro dia me perguntaram na caixinha do Instagram lá, você seria uma clínica geral ou você tem alguma especialidade dentro do jornalismo? Eu falei, eu sou clínica geral do plantão da emergência. Eu acho que eu só não atendo ortopedia, mas de resto... Tá vendo? É tudo, assim, que eu enfrento. Então, assim, eu já fiz o tsunami lá em Fukushima, eu de plantão na madrugada, eu olho para os monitores e eu tô vendo uma água entrar. Assim, eu falei, o que está acontecendo? Aí começa a piscar nas agências. Pip, pip, vermelho, né, na tela. Pip, pip, pip. Tsunami, alerta de tsunami no Japão. Eu falei, oi? Tsunami. E a água, ela entrava numa velocidade que a gente não sabia qual era. Mas era num campo muito grande. E só estava com helicóptero a imagem da Reuters. E a gente vendo aquela água entrar, a gente foi descobrir depois que era 800 km por hora a velocidade da água. Nossa Senhora. E aí aquela água entrando, e aí começou assim, tá perto da usina nuclear. Eu falei, ok, concentra, vai. Aí eu falei, aí a gente tem que saber se a gente vai dar plantão na rede ou não. A gente liga pro chefe, não liga pro chefe. Na rede, você quer dizer? Rede Globo aberta. Abrir Porque o durante a sinal. madrugada, a Globo News fica responsável pelo plantão da rede, que não tem ninguém lá de madrugada. Mas e a coleta dessas informações, ela é feita centralizada num núcleo de A gente- crise ou cada um faz a sua e depois isso é feito a posteriori? A gente tem as editorias, tem a editoria de internacional, mas num momento como esse, a gente vai direto na agência de notícia, onde que está brotando ali. Então, a gente tem a Reuters, a Associated Press, a AFP, vão todas subir, que é a France Press, vão todas subindo ali, e você vai vendo a média das informações. Fulano está dando isso, fulano está dando aquilo, até que todo mundo começa a dar alguma coisa, até você conseguir ter um repórter em loco. Mas no tsunami você não vai ter, né? É muito difícil. Então, você vai confiando, se guiando nas agências internacionais e nas emissoras locais. Eu vi que essa no dia 8 agora, né, com a crise de Brasília, num story você comentando, falando, não acredito que está acontecendo isso Gente, domingo. eu estava vindo do plantão do Réveillon, que já foi punk porque o Pelé morreu. Aí Pelé morreu dia 31. É o dia que a gente vai dar aquele plantão pensando assim, boa, vamos dar o quê? Vamos ver os fogos na Nova Zelândia, Sydney.
Eu tô me maquiando, o Papa morreu. Eu falei, não é possível, gente. O Papa tem que morrer hoje. Chama quem entende de Papa aí, porque vai ter que colocar alguém Mas pra é falar. exatamente Não é isso. Aí brota na tela um Papólogo, senhor, o cara que É. me casou no Rio de Janeiro, assim. Genial. Aí eu, senhor Sérgio, que bom ter o senhor aqui. Sua O senhor me bênção. casou e... olha, é sério, que legal. Tudo ao vivo, né? E aí vamos lá, e aí você tem que saber a vida do Papa. De repente, assim, pá! Você tem que ter um pensamento muito rápido ali. E aí veio vindo essa semana, aí primeira semana de governo, né? Aí sábado eu folguei. Fui arrumar casa, ficar com a filha. Mal sabia você. Domingo, eu falei, vai ser meu dia de fazer nada. Sábado eu dei aquela ajeitada, domingo, bode. Dia do moletom, né? É o dia do moletom, sem fazer, tava frio aqui em São Paulo ainda. Meu pai me liga, você tá com a televisão ligada? Eu falei, pai, eu sou paga pra fazer, não pra assistir. Tô Sai vendo. fora, pô. Não tô vendo. Desculpa, ele liga a televisão agora, estão invadindo Brasília. Eu falei, quem? Alienígenas? O que tá acontecendo? Ele liga a televisão. Aí eu liguei e falei assim, não. Porque aí, naquele momento eu comecei a trabalhar. Sim. Não tem como desligar. Acabou, Você tá o tempo acabou. inteiro Aí se vira o pautando. slogan da Globo News, nunca desliga. Então Aí você é uma vai ficar ali. clínica plantonista, né? Isso que eu falei, eu sou a médica Plantão, é plantão. de plantão da emergência, entendeu? Aquele caos, assim. Só que no plantão você trabalha 12 horas, né? Você trabalha mais. É isso, é o dia De inteiro. plantão, né? Todo mundo fala assim, você vai embora da emissora 9, né? Na hora que acaba o jornal. Eu falei, isso. Aí eu tenho, assim, até meio-dia para ficar com a minha filha ou tirar um cochilo. E daí eu volto a ver notícia. Porque eu preciso entender o que está acontecendo ao longo do dia, que vai ser a análise do dia seguinte, entendeu? Mas a sua rotina é muito maluca, assim. Eu sou notívago. No e caso. aí, de vez em quando, eu mando umas mensagens assim, porque eu sei que o celular vai estar desligado, eu espero que esteja desligado. Então... Aí eu mandei uma mensagem no dia 3h30 da manhã. E ela respondeu, falou, tô me arrumando aqui para ir pra TV. Cara, isso não existe. Eu acordo 2h20. 2h20? Porque o meu cérebro tem que estar funcionando 3h30, na hora que eu chego. então. Eu chego e leio 4 jornais. Tem um de prato cara. pra ele... É óbvio. É, Imagina, eu tô acordando na hora que tá todo mundo no profundo do sono, né? é. Aí eu desperto, eu tenho que estar lá 3h30 para estar, oi? Isso significa que você Cheguei. vai dormir 6 da tarde. Não, eu vou dormir 8h30, 9h30, por aí. Não tem como. Eu preciso, Tem a Duda. é isso, tem minha filha. E tem o cortisol, né? E você consegue encaixar uma atividade física nessa rotina maluca? Então, estamos trabalhando nisso. Tudo bem, você é recém-chegada. Não, Estamos você tá trabalhando. A ferritina foi lá o limite da ferritina é 15, o meu tá 14, entendeu? Já caiu, assim. Porque é isso, você para de produzir uma série de coisas, você para trabalhar nesse horário, não tem jeito. Aí tu me fala assim, mas você já se acostumou? Não, e nunca vou me acostumar. Posso ficar 10 anos nesse horário, eu não vou me acostumar. Não tem como, entendeu? É inviável, porque é um horário que não é de ser humano. Não é fisiológico. Não é. Mas tem uma coisa que é fisiológica que a gente faz aqui sempre, que é a mesma pergunta. Que a gente gosta de, Oh, de Nossa, a gente indagar. avançou muito a conversa. Não, a Não conversa fez quando é boa é assim, pergunta. meu amigo. A gente, Uma quando a pergunta de conversa... abertura. Eu falo muito. Não, quando a conversa é boa é isso, você vai... Mas em algum momento a gente encaixa. A gente gosta de indagar, a gente gosta de filosofia, né? Dessa vida examinada, com todos os pilares que tem por aí. A gente questiona para entender do coração mesmo o que as pessoas que são referência pensam sobre isso. A pergunta é, o que é a vida boa? Para você, Cecília, quando a gente fala isso, o que vem na sua cabeça? A vida boa é o mínimo de preocupação. Para mim. E isso tem N referenciais, né? Porque a preocupação que é para um não é para outro. Então, assim, você está bem de saúde, você já eliminou 80% do problema da preocupação. Tem o dinheiro. Tem gente que pagar as contas e ter R$50 está ótimo para passar um mês. Para outras pessoas é 1.500, para outras pessoas é 100 mil. Então, acho que assim, um mínimo de preocupação. Porque preocupação a gente vai sempre ter. Mas o mínimo de preocupação dentro da sua concepção de vida, para mim, é a vida boa. Isso é estoico, mano. Então, Isso é a posse do tempo, ela quer o tempo dela, né? Então você está fazendo, é o negócio, né? E o ócio e o negócio, né? Eu ganhei o Diário Estoico Uhum. não lembro De o nome. Ryan Parece- Holiday. Isso, Do Ryan moderno. Holiday. Aham. E aí eu tô desde o ano passado, todo dia eu vou ler a página do dia. Uhum. Uma Eu meditação esqueço, eu estoica. não tenho constância. A única constância que eu tenho é acordar para trabalhar. Acabou. Eu não tenho constância para exercício, não tenho constância para comer, não tenho constância para nada.
E aí eu não consigo, mas volta e meia eu lembro, aí abro a gaveta, pego e leio o dia, assim, entendeu? A ideia estoica que você falou, uma ideia de ataraxia. Ataraxia. Imperturbabilidade da alma, de você... Exatamente, de evitar as preocupações. Vamos traduzir para a galera que não está muito por dentro do que é a ataraxia? Essa É exercitar a paciência, as coisas que te irritam. Opa, minha filha. Para se tornar o máximo possível imperturbável. Essa é a ideia de uma vida saudável. Ataraxia. Então, assim, tem certas coisas que a gente não domina, então não se preocupar com isso. Se preocupar com aquilo que está dentro do seu horizonte de ação. Aliás, falando em vida boa, você está gostando muito de São Paulo, né? Apaixonada. Não tenho a menor vontade de voltar para o Rio de Janeiro. Menor. Você se preocupou com isso, assim, no sentido de falar, caramba, eu estou indo para uma cidade muito peculiar, que é São Paulo? Não. De cara eu sabia que eu gostaria de morar aqui, porque o mínimo de preocupação implica em o máximo de praticidade. Assistência, né? Para fazer a sua atividade também. E as coisas funcionam em São Paulo, diferente do Rio. As coisas funcionam. Você chega num lugar, você é atendido, você marca um horário, as pessoas te recebem. O Rio, ele é muito a cidade da praia, né? Muito a cidade do... Dá o telefone aí, que eu vou te ligar. E aí dá o telefone errado, ou não dá o telefone. A gente vai marcar de se ver, hein? Então, assim, isso tem uma hora que... Você ficou quanto tempo lá? A vida inteira. Mas você não nasceu no Rio? Eu nasci nos Estados Unidos, em Michigan, e meu pai estudava e trabalhava lá, nasci no meio do caminho, vim para o Brasil com 3 anos e meio e fui para a Zona Norte do Rio, lá para Tijuca, e lá fiquei até os 20 anos de idade. Depois o fui seu pra pai Copacabana. era jornalista. Meu pai é Uma grande figura do jornalismo. jornalista, denunciante, digamos assim, uma pessoa engajada em não aceitar os males do mundo, assim. Então, ele teve cargos em grandes empresas, em grandes locais e nunca ficou quieto. Ele nunca aceitou ver a corrupção sem denunciar. Não conformista. Eternamente inconformado, assim. Mas ele foi apresentador durante muito tempo e eu cresci sentada na ponta da bancada vendo ele apresentar jornal. Então, assim, mas ele te forçou? Foi por causa disso? Não, mas assim, eu sempre gostei desse ambiente aqui, ó. Estúdio, eu sou apaixonada por estúdio. Eu tenho verdadeira paixão por isso aqui. Não, é reportar? Não, eu sou uma comunicadora e eu gosto de estúdio. Eu gosto de conversar com as pessoas, falar com as pessoas e explicar coisas para as pessoas. E meu pai era essa pessoa, assim, o inconformado. Eu, com 9 anos de idade, eu andava com polícia federal na minha cola porque meu pai denunciou um juiz que mandou matar ele, assim. Esse é o ritmo da vida da pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um ethos da tua casa, seu pai, que foi um exemplo, tudo, mas hoje, qual que você acha que seriam as principais virtudes que um jornalista deveria ter? Porque a gente vê, assim, hoje a informação está bem descentralizada. Absolutamente. Obviamente. Mas existe uma responsabilidade intrínseca na profissão e talvez tem muita gente que queira fazer isso, né? Como que você consegue identificar, desse ponto de vista de virtude, um bom jornalista? Sabe o que eu acabei de fazer aqui com vocês? Vamos explicar para a galera o que é ataraxia, para quem não está ouvindo? Vocês estão partindo do princípio que todo mundo que está ouvindo aqui é interessado no assunto de vocês e, por vezes, entende o que é ataraxia. Mas você pode estar pegando um principiante, alguém que veio por mim e que não entende, não tem a menor ideia. Então, eu acho que a maior virtude do jornalista é ele saber que ele está falando para um público enorme, diverso, e ele precisa explicar do que ele está falando. A partir do princípio que está todo mundo entendendo tudo, todos os conceitos, o que é MPF, o que é procurador, o que é... Eu acho isso até snob. Mas a pessoa que gosta de notícia já está habituada, Cecília. Beleza, então você vai falar para um nicho a vida inteira. Você não vai abrir, você não vai explicar. Para mim, o jornalismo é isso. É a habilidade de saber comunicar e transmitir uma informação com qualidade e de forma a elucidar situações, elucidar histórias, elucidar fatos. É isso, assim. Mas tem que ter lado, não tem que ter... Para mim, a questão não é essa. A gente vem para transmitir. Transmitir. Mas se entende hoje jornalismo como única e exclusivamente jornalismo opinativo. Né? Então esse é um baita de um problema para exercer esta maneira de jornalismo que você está propondo. Sim, né? Como que você vê isso? Eu sou a clínica geral.
do ambulatório de emergência. Então, assim, entendo o mínimo de política, entendo o mínimo de internacional, entendo o mínimo, o que, diante da grande parte da população brasileira, é o máximo, né? Sim. As pessoas não entendem muito de muita coisa. Ah. Então, assim, eu tenho que... Uma grande jornalista chamada Alice Maria, que é das antigas lá da TV Globo, botou o Jornal Nacional, uma das primeiras mulheres a realmente estar numa redação de jornalismo que era majoritariamente masculina. A Alice falava assim, só fala alguma coisa, só complementa uma informação se você tiver algo a acrescentar. As jornalistas especialistas em política, por exemplo, que hoje estão ali comandando jornais, André Sadi, Júlia Dualib, Natuza Neri, elas têm conhecimento de política, é o tema principal do canal, é a linha ali do canal, é falar muito da política nacional. Então, assim, elas têm conhecimento para fazer aquilo ali, elas vão dar opinião, elas vão... Mas, assim... Opinião é uma coisa muito pessoal, né? Se você está transmitindo uma ideia, você ficar dando opinião... É uma forma imprecisa. Você estava falando de precisão de comunicação, né? Você tem que dar o fato, a análise diante... Elas ouvem todo mundo. Ah, mas fulano não gosta delas. Conversa no telefone. Elas falam com todo mundo. Elas não falam coisas aleatórias. Elas falam com todo mundo. É um número imenso de fontes. Então, assim, elas dão as impressões. Você dá impressão e apuração de fatos é uma coisa. Opinião é outra. Eu falar assim, é feio isso aqui, né? Isso é uma opinião minha. Tem gente que vai achar ótimo. Eu posso dizer assim, olha, são 4 livros empilhados com 2 estátuas, tem uma maior ali atrás. Eu tô dando a descrição de uma coisa. Opinião é dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha, o que você não acha. E aí, você já está partindo para uma outra coisa que não necessariamente é o que eu acredito como jornalismo puro e simples, entendeu? Jornalismo é uma coisa. Mas quando a gente fala de ciência social e não uma ciência natural, que é algo que é um tanto mais impreciso, você consegue fazer uma descrição sem ter um lado opinativo? Não, Fica sempre meio na olha corda só. assim. Vamos lá. Será que existe mesmo essa imparcialidade? Não existe. Não existe. Somos seres humanos, não somos robôs. Senão você botava a Eva Byte, que é um personagem, para quem não conhece. Eu lembro da Eva Byte. Eva Byte foi um personagem que ficou até o início dos anos 2000 no Fantástico. Era uma boneca Magalu, assim, né? Que ficava ali falando. E o primeiro avatar que surgiu e que se comunicava com as pessoas. A gente é humano, né? Então, assim, a gente tem uma opinião. A imparcialidade, eu sempre falo isso, a imparcialidade no jornalismo é a capacidade que você tem de ouvir todos os lados. Então, você vai ouvir A, B, o C não quis falar. Você vai dar na nota pé. Procuramos C e C não quis se manifestar. Você dá... Isso é imparcialidade no jornalismo. Não é você não ter um ponto de vista ou você não se indignar com algo. Se eu vejo uma coisa que eu acho absurda, eu vou fazer uma cara de, pelo amor de Deus, que coisa absurda. Somos humanos. Mas a imparcialidade no jornalismo, especialmente onde eu trabalho, é você ouvir todos. Você tem que partir desse princípio. Você vai ouvir todos. Aí você vai deixar para o público definir. Aí vem os analistas e comentaristas. A eles cabem outro papel. O analista e o comentarista, ele vai comentar. Isso que ele disse não é bem assim, eu apurei que é assado, papapá, a história conta isso, a realidade outra é aquela. Aí é outro contexto. Agora, o apresentador, o jornalista, o cara que tem que apresentar os fatos, sem ser analista e comentarista, ele não é esse o papel dele. Assim, existem algumas pessoas que dizem que... eu tô tentando discutir um pouquinho essa questão da imparcialidade que deve haver, e é assim que talvez seja a forma melhor de comunicação, mais precisa, certamente, mais científica, ou mais próximo de algo científico. Mas existe um discurso de que essa necessidade de imparcialidade não foi assim no jornalismo, ou pelo menos na história do jornalismo, e que uma das grandes influências para que todo mundo entendesse hoje como é o jornalismo imparcial
partiu da reforma editorial da Folha, talvez década de 90. Procede isso? Olha, eu sou rata de televisão, trabalhei pouquíssimo no impresso, pouquíssimo tempo no Rio de Janeiro, no jornal O Dia. E vamos lá. Todo jornal é uma empresa. Tá? Vamos partir. É um produto que vem de uma empresa. Ele tem uma linha editorial. O que é a linha editorial? Quais são os conceitos que a gente acredita e que a gente quer levar adiante? É a rapidez? É ouvir todos os lados, que é chamado de imparcialidade? Eu não sei. Se você entrar agora no Google e digitar linha editorial Grupo Globo, vai estar lá para qualquer um ler. Qual é a ideia? A Folha, um jornal impresso cheio de colunistas, porque ele veio cheio de colunistas. Então, quando você pega, você dá para o A, B, C ir lá escrever, você está abrindo o canal para que um monte de opiniões surjam e a pessoa que está lendo tire a coisa dela. Essa é a linha editorial que a Folha optou. Ela vai falar mal de A, ela vai falar mal de B, ela vai falar mal de C, e fulano vai defender A, fulano vai defender B, fulano vai defender C. Então, assim, todo jornal e qualquer produto jornalístico, ele vem de uma empresa. A gente não pode tirar isso da cabeça. Sim, claro. Existe mercado. É mercado, é mercado. Então, assim... Mas é que isso antes era declarado. Então tinha jornais, sei lá, na primeira metade do século XX, você tinha jornais e outros mercados fora do brasileiro, você tem jornais declarados, tem a sua posição declaradamente Posso abrir um pouco? Isso não existe no Brasil. Posso abrir um pouco o leque? É uma tradição americana, É isso. em parte europeia. Mas só abrir um Você liga pouquinho. o canal, você já sabe, isso aqui é um cara pró-governo, de direita ou de esquerda, progressista, ou não é. Mas está declarando, né, Dedão? Claro. Você não acha mais justo declarar logo de cara do que tentar... Mas a pessoa sabe. Já... A pessoa sabe, o público Sabe, né? sabe, Mas- o público não é burro. Mas eu acho que a gente está pegando o jornal de forma muito categórica. isso é A gente não está legal. levando em consideração hoje a questão das big techs. Quem mais publica notícia hoje é Sim. Instagram, Facebook e tech. É tudo tech. Então, tudo isso que a gente falou Mas que tem uma eles se tradição alimentam muitas vezes Das das redes fontes sociais. originais sem do dúvida. jornalismo. Mas a questão de poder publicar a manchete, por exemplo, Sim. já cabe o direito editorial de como você orienta. Sim, como você a comunica. palavra que você escolhe. Isso. E eles, porque todo mundo se alimenta hoje por meio virtual de notícia. Esse mainstream media, jornal, televisão, rádio, ele não acompanha o meio digital. Eu me recordo muito bem, eu estava esperando num café, estava esperando acontecer alguma coisa, de repente dá no jornal, fala assim, olha, Bolsonaro foi esfaqueado. Eu falei, meu Deus, eu estava conversando, nossa, que doideira. E eu começo a receber num grupo de WhatsApp de amigos médicos, que por conexões sucessivas tinham amigos médicos em Belo Horizonte, se não me engano. Juiz de Juiz de Fora. Fora. Perdão, Juiz de Fora. E eu comecei a receber os áudios dos médicos que receberam ele num grupo de médicos. Antes de qualquer empresa, coisa pudesse publicar. Eu achei isso bizarro tá Sim, acontecendo. aí vem a curadoria do que você está recebendo. Sim. Você sabe se realmente foi o médico que mandou, Bom ponto. que não mandou? Você vai ligar para lá, você vai falar, o doutor fulano de tal trabalha aí, ele encaminhou essa mensagem. Esse é o trabalho do jornalismo. A apuração do fato. E é esse o problema que eu queria colocar. Isso que não conseguem fazer. As redes Big Techs não estão sendo norteadas por todos esses preceitos mais tradicionais, jornalísticos, que é o que a gente entende de informação verdadeira. Uhum. Hoje o que é? O meio é eivado de informações que vêm de alhures. Exatamente. E virou questão, acho que a questão maior que a gente dá o nome disso hoje é fake news. Encaminhando nesse sentido de Sim. você não saber o que é verdadeiro e o que não é. E é um mundo cão isso, não te parece assim? Quer dizer, é bom, mas é uma abertura demasiada. É uma abertura demasiada, ela é perigosa, Hum. porque, por exemplo, eu acabei de receber um vídeo aqui que me mandaram. Olha o que estão mandando aqui no grupo de Blumenau, em Santa Catarina. Então, pegaram a imagem de um cara que claramente não é o cara que jogou o relógio do Luís XIV no chão, do que o Dom João VI trouxe para o Brasil. É em 1808. E o cara tá numa reunião do MST, ele tem bigode e tem um cabelo igual ao do outro, mas você claramente vê que não é igual o cara. E eles espalham Sim.
Goebbels, assim, entendeu? Até se tornar uma verdade. Perfeito. Repete, até que vira uma verdade, entendeu? Perfeito. Aliás, É muito bom e é muito perigoso. a palavra propaganda, inclusive, surge dessa época aí, de publicação em massa. Criar quase uma religião em A prol do propaganda negócio. da Folha de 1900 antigamente era brilhante. Você pode dizer 1000 verdades contando uma mentira. Sim. O problema para mim é o remédio, né? Tem uma imagem do Hitler. Hitler. Essa é propaganda demais. é Essa é icônica. demais. Ela é o vem conceito de desfocada, jornalismo. Ela vem desfocada, vem aberta. Não se pra quem falava se em fake lembra. news. Exato. Procurem. Propaganda, Folha, Hitler, no Google. Forma vocês no vão fundo. ver. Brilhante. Aquilo foi uma sacada. Mas o que traz isso é exatamente isso. Beleza, ela existe, tá lá, tem gente que propaga coisa que não é certa, que é errada, mas e aí? Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Obrigado, amigo. Porque assim, Sabe obrigado. Muito obrigado. o que eu falei para vocês? porque assim, não, mas aquele cara falou agora. A Desculpa. função do jornalismo sério é virar e falar assim, tá vendo isso aqui? A gente apurou, é mentira. Quem quiser buscar, por isso que a gente tem o fato ou fake, que é de todo o grupo, Valor, Globo News, blá, 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 blá. Mas não tem uma certa concessão desse jornalismo, por assim dizer, profissional, a ideia de algum controle? Porque assim, parece que em alguns momentos, talvez esteja nas entrelinhas, talvez não, a ideia de que, olha, estão falando muita besteira, isso daí faz sentido, uma certa intervenção de um ministro do STF, tem que calar esse sujeito, tem que derrubar esse canal. Não fica- Aí parte a opinião, aí é o analista. É. Se o analista acredita que aquilo ali por exemplo, eu ouvi ontem ontem, hoje de madrugada, já não sei, a frase dizendo você não pode permitir que determinados canais sigam batendo na democracia. Você não pode permitir. Você tem que colocar um basta. Eu estou falando com pessoas aqui que prezam, acima de tudo, por liberdade. Você fala uma frase que volta e meia eu repito, que é: eu quero mais que o imbecil fale imbecilidade para que eu veja que ele é um imbecil e eu me afaste do imbecil. Perfeito. Só que vocês têm que lembrar que a gente está no Brasil. Vocês têm que lembrar que a gente tem 90% da população profundamente ignorante. Metade da população profundamente pobre. Os caras não têm o meio, eles não leram Os Ungidos e Xenofonte e Public Opinion. Eles não leram nada, eles não sabem. Eles não sabem o que é tauba, eles não sabem o que é, muito menos. Mas eu gostei dessa pegada e eu te colocaria agora um contraponto. Isso não fala mal da democracia, no sentido de que se essas pessoas não estão plenamente franqueadas ao sistema democrático, podem eles ter o mesmo valor no peso do voto? Mas, É só um contraponto sim. polêmico, eu estou acho querendo ótimo. polemizar. Temos aqui um acho golpista. Temos um golpista. Temos um terrorista entre nós. Estava demorando. Vamos Porque lá. é um problema brasileiro. Eu assino embaixo de absolutamente tudo que você falou e são as mazelas do Brasil, né? Aquilo que tanto que você vê correntes filosóficas ou tecnológicas vêm para o Brasil, elas têm que ser aclimatizadas num sistema brasileiro para poder funcionar. Sabe qual é a maior beleza de 18 anos de Globo News? Eu nasci numa família classe média, minimamente intelectualizada, digamos assim. Ninguém é intelectual na minha família, mas com o mínimo de informação. Fui criada num colégio, a vida inteira, um colégio católico, na zona norte do Rio de Janeiro. Tive acesso a todo tipo de informação. Meu pai sempre falou muito bem inglês. Assim que chegou a TV a cabo, eu via CNN. Então, eu vivia numa bolha. Aí eu entro na Globo News. E aí você começa a ver o mundo cão que vocês não têm ideia. E aí, bicho, tem uma hora que você entende que conhecimento para aplicar voto é uma coisa, realidade nua e crua para aplicar voto é outra. Quando o cara tá com fome, quando o cara tá com a... Gente, em dia de chuva, eu entrei em casebre, que vocês não... São imagens, assim, que eu não esqueço e nunca vou esquecer. Eu entrei em lugares, eu vi coisas, eu ouvi histórias. Você está num Ceasa da vida e você vê a mulher catando tomate velho ali, porque... Pô, mas, cara, ela não podia trabalhar de
moça do caixa, limpeza, não aceitam. A mulher não tem emprego, a mulher tem um filho deficiente que ela deixa... Eu tenho um irmão autista, e aí você vê a mãe que prendeu a criança com uma Amarrou na algema cama. para ir trabalhar. Aí ela é detida, ela é presa, mas, bicho, ela Porque tem que prendeu o alimentar filho. aquela criança, ela não tem onde deixar. A realidade do Brasil é muito dura. Pô, mas é essa pessoa que vai depositar o voto? Vai. Ela vai porque se ela, naquela condição, não puder nem isso fazer da vida dela, aí, meu amigo, o famoso, com todo a O que não educação quer Deus dizer me que deu, daí, fudeu. naturalmente, vá derivar o melhor resultado. Não, Mas é a gente não simplesmente está falando uma... do resultado, a É. gente está falando do direito da pessoa, de Sim. pelo menos isso na vida dela. Pô, mas só que ela não vai ter a qualificação. Quem é que vai ter a qualificação para escolher? Quem defende o quê? Quem é que vai determinar isso? Uhum. Então você tem que ir pelo que a maioria tá sentindo que acha que tem possibilidade. E você vê a possibilidade, quer dizer, não a possibilidade, mas no seu olhar, né, de jornalista, a gente consegue uma curva de evolução, porque a gente está falando de um regime que depende naturalmente de um processo de construção da população. É. Eu digo sempre que É básico. a classe política ela é um reflexo imediato de uma população. Exatamente. Não é que nós temos políticos ruins porque nós somos maravilhosos. Não. Mas pelo contrário, você não descola É o uma coisa da reflexo. outra. Exato. Dá para sair desse buraco, assim, você vê se um processo... Ou a gente está meio que condenado a essa mediocridade? Infelizmente, acho que temos maior... Eu sou do time da esperança sempre, mas é uma coisa geracional. Você vai precisar de uma geração para começar a ver a mudança. E aí eu tô falando o quê? 50 anos, no mínimo. Assim, nenhum de nós pode estar aqui. Mas você acha que a gente começou a andar nesse sentido? Ou que... Não, né? E está cada vez pior nesse É, sentido. é isso aí. Justamente por conta da difusão de informação. Tá todo mundo tendo opinião, tá todo mundo falando o que quer, tá todo mundo... E isso mais confunde do que ajuda. Eu só queria fazer uma defesa aqui do Camarão. Eu queria fazer uma defesa porque... Defenda o golpista. Eu também vou defender o golpista, Não é isso, é porque o que ele tá falando é da questão da agência, né? Quando você dá Como assim? o poder de tomar decisão. Se você, assim, as pessoas falam, né? Elas têm o poder de tomar a decisão de falar, ou tomar a decisão Sim. de ouvir aquilo que está sendo falado. Se até certo ponto você limita isso, o que eu acho que ele quis dizer, pelo menos, é o seguinte: essa pessoa tem a agência do voto, né? Então, do mesmo jeito que ele tem essa agência, que ele se torna o ponto principal para tomar a decisão é o próprio indivíduo, ele também tem que ter a agência de poder falar, independente se é coisa boa ou ruim, e E é isso que as independente redes se isso sociais gere, independente se o povo não vai entender ou se vai entender, porque aí você está tirando a agência, a democracia da agência para o indivíduo, ir lá e fazer a decisão dele, que é o voto que for, não. Mas aí também ela vai tirar a agência dele de poder falar. Eu acho que é isso que me... Mas foi isso que as redes sociais deram, Regis. As redes sociais permitiram que quem tem um celular na mão de uma comunidade é rei. Eu conversei isso muito com o Henry Armelin, que é um moleque novo e Muito bom. brilhante, comunicador, né? excelente. E a gente conversou muito porque ele estava de um lado da trincheira da informação, que é a internet, e eu do lado profissional. E a gente trocava muita ideia. E ele falou... Cara, é muita informação correndo. Então você tem... Aí as pessoas falam assim, mas o pobre não tem celular. Todo mundo tem um raio de um celular com um WhatsApp na mão ou com uma câmera de vídeo que ele vai disparar um vídeo. E esse vídeo vai parar na internet. Ou seja, todos ganharam a agência, como você está falando, da voz. E isso está disseminado. Sim, mas eu não consigo ver isso como sendo uma coisa ruim, entendeu? Não, Eu não é acho ruim. que é o contrário. Eu acho que assim, o ruim é você tentar limitar essa agência porque Não. o que sai dali é algo que não é tragável, ou que é incômodo, ou que é isso que me incomoda. Não, o que eu quis dizer quando você tenta limitar é porque, na explicação de todos os defensores dessa ideia, é que você tem uma parcela da população que é muito ignorante. E ela vai ouvir aquilo e ela não vai conseguir... Mas aí a culpa não é da diferenciar. informação. A culpa não é da informação em si. Não, a culpa não é da informação. Por isso que os canais de jornalismo têm o dever de chegar e falar:
é isso e é aquilo. Agora, se um analista acredita que A, B ou C não pode ter um podcast e deve ficar calado, Sim. porque ele defende ideias criminosas perante a lei, é nisso que o jornalista está se baseando. Existe uma lei que diz que se você falar A, B ou C, isso é um crime. Mas existe essa lei? Existe. Existe. A lei, se você agir... Infelizmente Existe. Mas a prioristicamente não. Não, é uma lei do... Veja bem, calma aí. A gente está falando de lei votada, vamos dizer, pelo Tá na Constituição. É que a Cecília estava falando enquanto dentro de uma empresa e não enquanto Numa numa perspectiva legal. Exatamente. Tá falando de uma análise liberdade de filosófica, opinião. né? Exatamente. É um fato. Uhum. Você defender ideias antidemocráticas na nossa Constituição, ou que se voltem contra a democracia, é um crime. Mas, bom, Como é que ficou aquele negócio de chamar os caras de terroristas? Em algum momento vocês pararam assim lá? Conta pra gente Cara, o eu bastidor. eu tava da redação e eu só vi que virou no ar. Então, mas isso deu uma pegada assim dentro da... Provavelmente deu uma pegada, assim, mas partiu-se do princípio, acredito eu, porque quando eu cheguei segunda já ficou definido tava que era a isso, que era palavra... terrorista. Você está falando de Brasília. atos golpistas, antidemocráticos, terroristas, sobre a definição de terror. Ah. Você está aplicando medo de que algo vai acontecer, aplicando terror em cima daquilo ali, para você dizer, eu domino. O cara quase explodiu um caminhão cheio de querosene No aeroporto de Brasília. no aeroporto de Brasília. Se isso não é terrorismo, eu não sei. É que não deu certo, a bomba não engatilhou. Entendeu? Aí agora a galera foi lá, quebrou tudo, depredou tudo. A Globo News não começou. Não sei exatamente quem começou a chamar de terrorista na mídia. Aham. Mas provavelmente partiu da direção a ideia. Sim, isso é um terrorismo e a gente vai denominar como ato terrorista. Apesar de a Constituição não dizer isso. então, é aí que eu quero chegar. Assim, porque assim, o que são... Que é uma decisão editorial. Editorial. Não é isso. Vamos chamar os caras mas, de tudo bem, mas, terrorismo. mas ao mesmo tempo que o cara tá falando uma coisa que é alguma coisa lá na internet, e você não tá querendo que o cara fale porque tem um monte de gente que não vai entender, nesse nível também tem, Deixa eu pegar. tem pessoas então, que estão... A linha de pensamento. fazer vai. uma junção aqui, porque eu acho engraçado, porque hoje o poder da opinião pública, haja visto que vivemos na era da informação, ele quase atinge um critério de legalidade. A gente julga hoje as pessoas frente à opinião pública e que é um julgamento tipo um auto de fé, no Sim. sentido de que a gente quer julgar todo mundo sob É tipo como aconteceu com Jesus Cristo, só que numa Exato. proporção menor. Perfeito. Falaram que quem que vocês querem? Queremos Barrabás. Exatamente. E eles escolheram e Jesus Cristo foi crucificado depois. Então a opinião pública hoje ela tem uma capacidade, inclusive, de influenciar a confecção das leis. Nunca os representantes democráticos eleitos estiveram tão atunados, tão Cara, mas feitos. aí eu vou te dizer, é uma questão muito quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, Mas tá? vou dar um exemplo. Então deixa eu te dar um exemplo mais categórico. O movimento Me Too nos Estados Unidos. Sim, Então começa um movimento de opinião pública. isso. Vamos agora tirar todo mundo. Tem o Jeffrey Epstein, que não preciso nem dizer, enfim, mas de repente todo mundo começou a ser fritado e bastava ser acusado uma vez de um negócio que aconteceu há 20 anos atrás. E Foi isso que aconteceu. injustamente, frequentemente injustamente. Mas frequentemente, tipo, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, teve um Federal Justice, Brett Kavanaugh, que a mulher foi lá e não queria deixar ele tomar posse, porque 20 anos antes ela tinha sido abusada dele, ela ficou Sim. quieta desde então. E isso virou uma grande discussão. Virou uma em todas as redações. bizarra. Ele assumiu depois, mas foi muito embatido. Foi É muito poder, né? É isso que eu tô Cara, querendo dizer. as pautas coletivistas, elas vão vencer. Sim, é isso. Vocês eu tô têm que querendo dizer. entender isso. É isso que eu tô querendo dizer. Isso. Mas, olha só, mas é o que eu falei. Olha, gente, antes de Olha a cara começar... do Regis, tá? Antes de começar esse podcast, eu falei assim, acho bonitinho como vocês acham que vocês vão mudar o mundo. Parabéns. Porque, gente, você... É bom ser humilhado assim. Não, olha só. Por que, Cecília? Eu não faço a menor ideia por que vai vencer. Mas eu posso Só afirmar... vai. Eu sei Eu que posso vai. afirmar para vocês que desde a época de Jesus Cristo, ou da época de Cleópatra,
a voz da maioria vai fazer mais barulho do que a voz de 2. Você falou em Jesus Cristo, São Paulo. Outro dia eu estava lendo a biografia de São Paulo, né? E aí eles, na época da Pode ir embora, crucificação, A toda biografia de São Paulo. Deu uma depressão, cerveja e costela. Não, mas é legal. Não, tô tranquilo. É legal. Sabe por quê? Sabe qual é o foco do interesse? Não foi a fé. O foco foi entender como era a dinâmica daquela sociedade naquela época de Cristo mesmo. Então, Sim. a decadência do Império Romano, como era Jerusalém e como era a dinâmica das sociedades. Então, E cada época vai ter essa dinâmica. isso é muito legal. E nessa época, a opinião pública que a gente estava falando... É o que perdura Mas- por todas mas as só- épocas da história. Eu acho uma coisa engraçada, porque você falou muito bem, Cecília. A maioria vai ganhar. E o curioso é que essa maioria se coloca sobre a guisa da minoria. Você já reparou nisso? Sim. Pega o próprio movimento Me Too. Era sobre alguém que era oprimido pela sociedade. Mas aí você pode ser o próximo. Não tem dúvida. Só que o que eu vejo hoje é pegar a guisa da minoria para exercer um poder de maioria. É isso que eu acho curioso. do De, mundo. Mas é de sempre- pautas minoritárias. Isso. Não da Exa- minoria em si. exato. Porque se você for ver a população negra, por Perfeito, exemplo, Perfeito. ela é maioria no Brasil. Mas se dobra a um pequeno grupo que chama para si a responsabilidade de dizer o que o coletivo negro, como ele deve se portar e quais são os valores que ele deve defender. Jamila Ribeiro. Por quê? Por quê? E por isso que o coletivo Isso é coletivização do talvez indivíduo. Porque- sempre vença. Talvez Vai- sempre gente, vença. vai porque o cara vai sentir na pele ou ter medo de sentir na pele num dado momento. De ser proscrito do grupo, eventualmente. vou tentar fazer uma analogia, mas assim, galera, a padaria ali da esquina vende um pão de queijo que intoxica. E eu tô sabendo que esse pão de queijo é vendido em várias padarias. Então vamos começar um movimento fora pão de queijo. Nada contra o mineiro, viu? Veio na cabeça o pão de queijo. Não, mas é porque quando a gente está em São Paulo, a gente não considera pão de queijo. Ah, maravilha. Troca pelo croissant que tem aqui, ó. Troca pelo croissant. Croissant. O É só quando você passa a croissant tá ali. fronteira. E o cara vende para várias padarias. Então vamos começar um movimento, não vamos comer, porque 2 caras comeram, se intoxicaram e morreram. Então não vamos comer o croissant, porque o croissant ele veio de uma ideia francesa e de subjugamento cultural. E aí a coisa começa a crescer para dar razão àquela causa. No Então, melhor estilo criado mudo. eu ia falar agora, você tirou da minha boca. Deu melhor polêmica estilo agora no criado BBB. mudo. Deu polêmica agora no BBB. A gente tem Deu polêmica no na BBB? Globo News por causa de terminologia falsamente racista. É? Eu não sei. A gente tem um colega lá que, ao vivo, chamou a atenção de uma outra Ah, sim, colega sim, porque sim. falou denegrir. Exatamente. Aí voltou pra ela e falou assim, olha, a gente vai te dar a chance de você pedir desculpas. E aí ela, realmente... Cada um tem a sua opinião com relação àquela situação. Olha lá, Mas, tô colocando a Cecília numa situação difícil. Precisamos, né? Ter as amizades. Mas assim, não é, gente, não é todo mundo que vai ler que denegrir vem de tornar negro obscuro. Não. Mas esse mal pode se espalhar? Se espalha. Olha se o espalha. governo federal. Porque assim, ó, é isso que eu falei, Argentina. não é uma minoria. É isso. Não é uma minoria. Quando uma coisa emplaca, é porque é uma maioria. O Me Too emplacou porque mais da metade do mundo é mulher. E a gente não sabe quando que a gente vai estar ali e vai ser porrada na esquina. Mas ela surge de uma meia dúzia de ungidos que aí soltam essa ideia do pão de Sim. queijo, tá? E aí é comprado. Dominação de massa. E aí ela cresce. Ela cresce quando ela chega num, ela cresce quando chega Mesmo no porque outro. Ela cresce as pautas coletivas elas têm que soar bem. Elas não precisam ser verdadeiras. Elas têm que ser verossímeis e soar bem. E um argumento, ao contrário, assim, adversário dessa ideia, que eu subrogo, acho que é por aí mesmo, mas assim, o fato de que a gente está partindo do pressuposto dessa nossa fala aqui, né? A gente está partindo do pressuposto que a ausência de informação, só para apimentar um pouco aqui, que a ausência de informação é uma das principais causas dessa desorientação geral. Porque a gente falou aqui nos últimos minutos, basicamente, de o indivíduo não conseguir se orientar entre o que é certo e o que é errado. Uhum. E a nossa geração partiu de entendia que o jornalismo era sempre verdade. Era uma das formas de verdade. 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 Tá. Quando Você abriu o Jornal Nacional para ver a verdade. Sem dúvida. Então,
partindo de um pressuposto que as pessoas estão desorientadas do que seja uma verdade com V maiúsculo ou a sua busca e tudo mais, ela continua usando o jornalismo que a gente chamou aqui de notícias e tudo mais, e ela não tem uma capacidade formal para poder fazer esse juízo técnico, porque ela não lê os livros. Juízo de valor, juízo... E o juízo de valor, é o que você está falando, porque ela não consegue, ela não sabe quais os valores, é muita pegada do Denis, de filosofia, de busca da verdade. A gente tá ferrado, irmão. A gente tá ferrado. Tá. É isso. Mas você acha que acabou? Não acabou, cara, porque também... Mas é uma luta que eu considero É inglória. Eu acho que Mas tem que ser tomada ou não? Mas aí é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão isso. promovendo o debate, Bom vocês ponto. estão Bom ponto. espalhando, vocês estão espalhando a ideia. tem uma saída. Essa é a ideia. Vamos lá, dando nome aos bois. Quando o monarca senta e fala que tem que ter um partido nazista no Brasil, ele tem o direito de existir, bicho, tá faltando informação na cabeça dele também. Você tem que saber o que Ou tá você faltando falando. curadoria? Porque é uma A formulação. A formulação. o jeito de Porque dizer. aí você está confundindo a declaração dele do CPF, né? Do monarca, com o que ele acredita pessoa monarca. É isso que eu tô falando, essa disrupção, entendeu? Tudo Entendi. bem, você Ninguém falou... veria o monarca como nazista. real. Ninguém seria que conhece chutado nenhuma por fonte nazistas. primária. Nenhum nazista queria o monarca. Não. O monarca seria visto por nazista como um maconheiro que não vale a pena estar no exército. Ele não preencheria a cota do arianismo. Entende o que eu tô querendo dizer? Jamais. Então ele não tanto tá isso. fazendo... Ele não tá fazendo... Eu te vi lá, eu falei, Monarca, você acha de verdade que alguém olha pra você e fala assim, eis aí um proto-nazista? Exato. Ele falou, velho, ninguém. Não, claro que não. Mas Eu não tô partindo desse conceito. Sim. Só que eu tô partindo da ideia de que ele é um canhão que atinge não sei quantas mil ou milhões de pessoas. Eu vou pro milhão porque aquele trecho se espalha foi embora. Claro, feito claro. rastilho Foi pro de mundo. pólvora. Claro. Foi pro mundo. E cresce justamente por conta do combate, né? Quanto mais você bate, mais a Aí, parada pô, vai crescer. é. Então, e sob esse aspecto, o político inteligente, ele deixa a coisa morrer para o assunto sumir, Bom ponto. tá? Então, assim, ele tem que ter, não é a responsabilidade, mas ele tem que ter a noção de que quando ele fala e que milhões de pessoas vão ouvir que há de se ter o direito de ter um partido nazista no Brasil, Pra você ultrapassou um certo limite. não é o limite, gente, mas é a gente saber que o cara vai... Aí a pessoa vai lá no celular dela, porque ela não vai ter um PC, nem um computador, e vai botar assim, nazismo. Defende, é antissemita, morte... Mas o cara tá querendo que tem que... Tá dizendo... Pô, eu confio nesse cara, bicho. Eu acho ele inteligente. Ele tá dizendo que existe o direito de ter um partido que defende a morte de uma outra cultura. Pô, ele pode ter razão, cara. É isso. A gente tem que ter direito de ter tudo. Oi? E Num loucura país que que- nem o Brasil? E é loucura que a gente tem um partido comunista no Brasil, né? Assim, só pra fazer o contraponto, Como? assim, Muito só colocar interessante. o contraponto. Esse é um bom- Ó, Zero, não é essa a PCO. ideia. disclosure total PCO, aqui, mas é o seguinte. PSU, Não, assim? não, existe o Partido Comunista do Brasil. Ah, PCB, sim. Exatamente. Sim. Não, assim, É e isso. provavelmente De matou. nome. E provavelmente matou mais. Então, esse Mas é é o isso que eu ponto. quero dizer. É Porque de nome, mas eles apoiavam Fidel. Eles Sim. têm Você Che tá Guevara apontando a no incoerência. negócio. quando a é o incoerência, pessoal eu só tô querendo fuzilou, de colocar fato, que é o seguinte, Tem bordas, que a né? questão não é Sim. nem o que é falado, é quem fala. Você entendeu o que eu tô E querendo como dizer? fala. Cecília? Só que assim, aqui nesse podcast, você falou da disputa depois da eleição, que o Partido Novo, que a gente estuda, né? Antes de ver. O partido, Olha só, cara, levantando a o capivara. Boa aluna, levantando boa a aluna. capivara, Tem que levantar como mesmo, boa tem que jornalista levantar. que sou. Será Assim boa, mesmo. Isso que é jornalismo de verdade. viu? Isso é jornalismo de verdade. Você Pedro. Saúde. Saúde, Ah, não, saúde, porque isso é o jornalista. Isso é jornalismo. É isso que a gente espera, né? isso que a gente Atividade É. profissional, Eu fiquei com jornalista. medo agora? Claro. Você virou e Tô com receio? Sim. Precisão. Não, você virou e falou, o Partido Novo elegeu pessoas que lá estavam, mas a pauta se perdeu, porque Sim. ele entrou e ele obedeceu o sistema. Sim. Uma vez que o PCB está dentro do sistema, gente, não existe comunismo no Brasil.
Mas Ele só tá no nome, meu irmão. Não, tudo bem, mas é o seguinte, mas existem várias pautas marxistas. O Monark só usou o nome nazismo. Ele também não foi nazista. Ele só usou o nome. Sim! E é esse o problema. Então, por que um pode usar um nome? Porque o comunismo, na nossa cultura escolar, histórica, não é visto da mesma. Você tem Isso é que um Tá certo, considerar isso isso. é verdade. Um baita do Isso problema, é- você tem isso é toda razão. Você inquestionável. tem que Mas considerar você isso. concorda que quem julga... É ódio do bem, meu amigo. O problema é que o julgamento tinha que ver com pessoas que estão muito além disso, que veem a verdade. Mas, bicho, você só vai consertar isso quando na escola ou através de podcast as pessoas começam a explicar. A história do comunismo foi assim, assim, assado. Eles também mataram milhões e milhões de pessoas. Eles também fizeram acontecer, blá, 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 mas eles defendiam uma pauta de que o pobre, o proletariado, tinha muito mais força do que o rico. A maior parte da população é pobre, fudida. Mas Então, concede pro Regis pra ele não se matar hoje Desculpa. que existem pessoas que, dizendo certas coisas, que certas pautas na boca de certas pessoas não soa um problema e que na boca de outras pessoas como soa um sempre problema. foi. Isso que eu estou dizendo para vocês, gente. A história é feita disso. O filósofo que subia no púlpito com o poder da oratória para falar, ele era mais bem ouvido do que o fudido que estava ouvindo ele lá embaixo. Sempre uma coisa vai soar melhor na boca de uns diante de uma maioria. Isso é fato. E muda-se isso com o processo educacional. Com processo educacional Não e de tem conhecimento amplo das pessoas. Mas Isso você só muda numa geração. Não, excelente. Putz, A gente tá falando de escola, mano. não, vou dizer, então, A gente tá falando de então escola. deixa eu trazer uma coisa. Por exemplo, quem está dando a informação tem um poder relevante. É isso que a gente está falando, Sim. certo? Né? Muito, hein? Muito Muito. relevante. E essas pessoas que estão se formando em jornalismo, em ciências sociais, como que é a academia? Coitadas. Como que é a academia? Essa academia é uma academia inclinada para você poder... entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, coitada, tudo bem. mas existe um A inclinamento... Cecília inspirando uma nova geração. Mas eu sou daquelas que os estudantes me chamam e falo assim, primeiro Dá lugar... tempo Sai de mudar. fora. Dá Meu tempo. lugar, vai fora. Eu ouvi isso a faculdade inteira. Vai embora. Professores que viraram meus colegas na redação e que seguem aí. Eles falavam, dá tempo de fugir, dá tempo de fugir. Porque isso, trabalha-se muito, ganha-se muito pouco, não se chega a lugar nenhum, você fica batendo em murro de faca e não faz diferença na vida de ninguém. Basicamente, esse é o resumo da nossa vida. Bate uma frustração num dado momento, entendeu? Que é diferente das redes sociais. Perfeito, perfeito. Porque a rede social, as pessoas seguem pessoas. Sem dúvida. E elas são plenamente recompensadas das mais variadas formas. As pessoas seguem pessoas. Sem dúvida. A pessoa conversa com a pessoa, É o ela CPF, escuta a opinião é o da CPF, pessoa. é isso aí. Então o emissor vira principal. A academia hoje, como é que está se comportando? Não faço ideia. Eu não tenho nenhum apreço pelo meio acadêmico. Você veio da PUC Rio, né? Da PUC Mas Rio. estão formando pessoas. Foi sem martelo, Estão- né? PUC Rio foi sem Tem martelo. doutrina? Oi? PUC Rio? Moradores da Gávea, do Leblon, Só de 100%, Ipanema. não tem- Mas, gente, O Leblon de onde vem essas pautas? É da galerinha, é do Oh, do meu Beautiful Deus. People. Mas- Beautiful mas- People. Mas, gente, isso em qualquer universidade. É o jovem, verdade. Eu não- pensante, eu não- engajado. Eu não lembro quem falava. Vontade de fazer que não Eu entende Eu não de lembro nada. quem falava que quem gosta de pobreza é intelectual. Pobre mesmo gosta de riqueza. Opa! Eu não lembro quem falou isso. É muito Opa! sábio isso. É muito É sábio. muito sábio. É a cena clássica do filme do Tropa de Elite. Tropa de Elite. Que o cara chega na vila, a vilinha clássica dos Os caras de centros roupinha de acadêmicos, grife. E eles falam, seus maconheiros, vocês financiam. É isso, porque ele tá lá vendo. Os caras estão defendendo pauta. Eu vi isso. Gente, eu fui representante de turma no colégio. Aí fui presidente do Grêmio. Que a Cecília era... Você gostava do balacobaco, People né? person. People person, sabe? People person. Aí eu cheguei no meu primeiro congresso estudantil, Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas. Maravilhoso. Isso é Aí eu uma coisa encontrei linda. primeiro o pessoal que era do Palas. O Palas é um colégio particular dos filhos de militar. Inclusive, os filhos do Bolsonaro estudaram lá. Quem não consegue ser aprovado para o colégio militar que fica ali na Tijuca, no Rio, vai para o Palas, basicamente. Vocês entenderam a passagem, né? Os caras que não deram conta de uma escola um pouco melhor. Isso. vão- Isso, aí vai pro Palas. Aí, que tem militares lá dentro ajudando, né? Doutrinando, as ordens militares, mas é pago, é o Palas. Aí,
Eu encontrei o pessoal de onde? Do centro oh, meu Deus, dos Grêmio do Palas. A menina falou assim, cara, eu tenho uma ideia pra te dar. Se liga, tem bebedouro no teu colégio? Eu falei, tem, claro, tem bebedouro. Você sabe que pela lei a água tem que subir não sei quantos centímetros? Aí eu falei assim, não sabia, porque senão dá micróbio. A gente veio, levou essa pauta na direção. O Camarão fez isso, ele foi presidente do DA. É a Vou denunciar. altura do Vou denunciar. esguicho. A gente conseguiu dinheiro pro Grêmio. Olha aí. Aí eu falei, porra, mas vocês deviam ter conseguido, então, a água mineral em garrafa. Que problema. Não, porque era sob extorsão, não era sobre ter uma água melhor. É isso. Extorquia. É isso. Aí eu fiquei assim, entendi, obrigada pelo toque, eu vou dar uma olhada lá no colégio. Aí passou isso, chegamos na plenária para votar os assuntos. Não lembro, não faço ideia quais eram os assuntos da plenária. Passava a menina com os cards para votação, verde, vermelho, sei lá quais eram as cores. Assim, ó, nesse próximo, levanta o vermelho, tá? Aí eu, por quê que eu tenho que levantar o vermelho? Para votar contra essa ideia. Eu falei, qual é a ideia? Eu não tô ouvindo a ideia. Não interessa. Eu não tô Não, entendendo. Manda o trem Não, mas vermelho. isso aqui que é o bom. Acredita aqui. Cara, ali, Já te dei a dica do bebedor, porra. Entendeu? ali. Eu te dei a dica do bebedor, não volta foi, com não nós. foi o moleque do Palace, foi a menina do colégio público. Aí eu falei, meu irmão, é aqui que nasce a política. Bicho. Sem dúvida. Congresso vota assim. O troço vem de berço, entendeu? E ali no Congresso da AMES de 1999, se não me engano, 2000, eu me decepcionei amplamente. Eu falei, não tem jeito. E tava todo mundo levantando placa, conversando. Vermelho agora! Eu ver, é isso. E os caras na Câmara Federal votam exatamente. É isso. Da mesma Aí forma. você me pergunta Exatamente. Você me pergunta da academia. O meio acadêmico tem professores que estão lá para ganhar o quinhão deles, que estão cansados, bicho, Entediados. não tem dinheiro. Aquele papel amarelo Então- da pasta. Assim, ó. Então, pô, aí a aula, você fica, aí a galera, ai, não vamos ver essa aula, não, vamos jogar truco, que a gente ganha mais. Esse é o clima. E tem o professor que tá ali, afim, vontade. André Trigueiro foi um puta professor. Que eu tive Ele é na professor lá? faculdade, de jornalismo ambiental. Então, a nota máxima que eu tirei no Trigueiro foi 7,5, porque ele realmente... e eu era aluna É um de professor, tirar nota professor. alta. Mas era o conteúdo que era amplo ou eram as Ele questões tava da prova que era querendo- difícil? Criterioso. Criterioso. Eram duas perguntas e discursivo, discurso, em cima de tudo aquilo que ele ensinou em sala de aula. Então, assim, ele tá lá para passar uma mensagem. Ele tá ali para falar uma coisa. Ex do Chere, educar. Entendeu? Ah, que coisa bonita, cara. Então, é isso. Ele tá ali para ensinar Isso e mesmo. passar uma ideia. Ele não tá ali para bater ponto. Ele foi para lá porque ele queria formar uma galera que saísse entendendo que vai derreter gelo e vai afogar todo mundo. Acender a chama, né? O educador É e os isso. outros. É o que vocês fazem em podcast, é o que... Entendeu por que a responsabilidade do Monark? Ou ainda não? Porque não é preciso, né? Não é preciso. E a Não. precisão é dada pela atividade Mas jornalística. a gente pode colocar em dois aspectos diferentes. A obrigado. responsabilidade. Beleza, é isso. É isso. Eu falei pra ele, É que Monark, responsabilidade é uma a coisa... formulação foi uma merda. É Entendeu? isso. Porque depois ele foi dissolvido por um tempo, aí quando ele voltou, ele falou, cara, não, Porque mas ele eu era um queria canhão. dizer aquilo. Por quê? Por quê? Por quê que ele... Porque ele já devia estar na 20ª taça de álcool e no e soltou 30º uma baseado. frase E foi. soltou uma frase porque a gente Ah. pode falar o que a gente quiser. Outra Só que ele era um coisa, canhão. Mas outra coisa, e aí eu acho que talvez, pelo que eu tô entendendo, você vai concordar com isso. Falar assim, outra coisa é criar um mecanismo de censura É isso que eu quero falar. Sim. pra começar a fechar a rede do cara pra todo lado. Porque assim, ele já pagou o preço. Já. Quem Ele já tá entendeu- com a mancha. Já Ele deu- Que é o cara, preço que já você tá. mesmo falou, velho. É parecer Sim, otário. isso. Já tá, porra, o cara tá Então, falando uma isso. merda dessa. Assim, mano. ó, Sim. cara, ali você faz um trabalho legal aqui, mas isso daí você deu um Isso vacilo aí, você horroroso. deu um vacilo horroroso. né? Mas vamos combinar que quem vai falar do vacilo horroroso somos eu, você, ele, que temos o mínimo de conhecimento? Mas não pode cancelar a possibilidade de meia-culpa, né? Não! Isso é Né, ele- censura. mas Não o é. ponto é esse. Ele fez, mas o medo de ser denunciado e de se relacionar com o business dele fez o famoso Porque cancelamento. olha onde vai essa Porque merda. ele era um canhão. Olha onde vai Só essa por causa merda. disso. Se ele Eu- estivesse falando eu num tive- podcast para 30 pessoas ouvirem, Eu não teria tive problema. lá ontem, por coincidência, quando a gente Sim. bate esse papo aqui, e ele perdeu todas as redes, já que a gente tá falando, ele perdeu todas as redes. Uhum. E muito provavelmente ele vai perder o Rumble.
Uhum. Porque o Rumble surgiu como uma alternativa ao Isso. YouTube, que não sei o quê. O STF já tá em cima dele no Rumble também. Tá em cima do Rumble como um todo nessas pautas. Em suma. E ele fez um tweet falando assim, é louco esse negócio, ele falou assim, eu entendo essa galera que foi pra Brasília. Eu entendo essa galera. Ele não falou assim, tem que entrar e tem que quebrar, não sei o quê. Até alguns amigos nossos falaram, velho, sai daí, para, não tuita mais. Porque assim, quando você tá combatendo um sujeito com a força que o Estado tem É isso. a essa altura do campeonato, não Sim. é inteligente Não posso você comprar essa chegar e briga. soltar uma dessas. Então, porque assim, aí ele falou, cara, mas eu não quis dizer que eu sou favorável a invadir prédio, quebrar, estourar tudo. De jeito nenhum. Só que ele foi dizimado nas redes sociais por uma decisão judicial que ele não conhece. Ele não sabe exatamente quais são os termos dos autos. Ele não foi ouvido. Ele não sabe de onde vem, para onde vai. Ele não conhece nada. Todas as fontes de receita dele estão canceladas. Bizarro isso daí. Mas ele é um adulto, Que sabe vacinado, que pode ser casado, Tá. que sabe de tudo isso. Mas Sabe, só sabe. fazer uma- Vai Eu, saber onde tá queria, pisando. eu queria saber como é que a gente diferenciaria uma pessoa que... Porque eu acho que tem uma ideia de tolerância importante aí para ser lidada. Como é que eu diferencio uma pessoa que tem má intenção, tem dolo, do tipo, eu apoio o nazismo, eu acho que o nazismo tem tudo, e uma pessoa que só erra afirmando algo do nazismo? Porque entende que a gente, em última instância, a Pelo gente não... tamanho do canhão que ela tem. Mas Vocês ela não têm pode que só ter entender errado. isso. Eu entendo. Não, mas Mas, e aí a gente crucifica alguém que errou. E em última instância, isso é algo tão vou falar até anticristão, no sentido, sabe aquele atira a Sim. primeira pedra, quem nunca Sim. errou? Quem nunca falou uma besteira? Deixa eu Entende o que eu falar. tô querendo dizer? Eu não sei se tem dolo ou... Pode só fazer erro. jornalismo, né? Pode trabalhar Isso. no jornalismo sem ter essa precisão. Porque o que Exato. diferencia o jornalismo profissional de uma Erramos. fala? Quando afirmamos que não sei o que, não sei o que, nós Exatamente. erramos. Isso, Isso é é isso que eu quero respeitado, dizer. né? Sim. Ele sim. ele tem a mesma amplitude de um jornal ou de um canal de notícias, Até demais do que alguns jornais. muito Sim. mais. Mas ele também, por outro lado, ele também não tem essa voltando, né, a possibilidade de meia-culpa. Não tem um erramos. Isso é meio né? louco, né? Mas aí. isso passa pela atividade Mas profissional olha do só, jornalismo, ele né? parou e escreveu um tweet. Eu entendo. Bicho, pega o único microfone que você tem e você fala assim, gente, caguei. Perdão, eu sou essa pessoa, desculpa. Caguei no pau, galera. Caguei no pau, não era pra eu fazer isso. Falei uma puta de uma merda, sou um adulto. não foi o que ele fez. No nazismo E- ele fez isso. Ele fez exatamente Era só isso, que eu queria desculpa. dizer, eu tava aguardando. Ele fez No nazismo ele falou exatamente isso. Aonde? O do negócio do nazismo. Mas, Do na- mas ele fez exatamente isso. No dia seguinte ele falou que tava Ele bêbado. abriu as pernas. Tava bêbado. Foi isso que ele fez. E aí montaram em cima. Agora tem uma coisa, beleza, um canhão. A Globo é um canhão. Muito maior do que o É. Monark. Sim. E tem muita gente que fala muita besteira lá. Sim, E não é cancelado igual o Monark é. mas bicho, é uma empresa Então, mas a uma questão empresa não é o existe canhão. desde 1920 e que criou uma cultura nacional. O Monark tá chegando agora. Mas então não é o canhão. É porque ele tá chegando agora? É porque Não, ele é tá- por conta da legitimidade de da fala. legitimidade. É isso que é o argumento dela, me É. parece. Eu acho que a gente não tá avaliando a questão do mérito, mas de uma construção. É isso. talvez. É isso que eu chamei de legitimidade. É isso, é uma construção. As pessoas vão acreditar em quem? Então, No mas aí você médico não tem clínico régua, geral velho. ou no médico do hospital? Mas você não tem- É que a de gente São Paulo? fica puto com o fato de Você não tem régua. mesmo tratamento. É, isso. Você não tem régua. Os Desculpa, não tratamentos existe uma serem- régua. É, Sim. de não Quem ter vai falar o quê e quando? Quem que vai me dizer aqui, ó? Sim. O que você pode falar e o que você não pode falar, então? Porque assim, a gente não é um canhão, a gente é um negocinho desse tamanhozinho. Então aí eu posso vir aqui e falar o que eu quiser. Ah, E aí eu falo uma coisa que vira viral. E aí de repente instala lá o cara falando um monte de coisa. A questão não é essa. Eu queria só puxar o que eu acho engraçado. Se a gente... Eu tava vendo outro dia, acho que foi no Viva, Trapalhões, Ih, cara, eu adoro. Sim. É legal pra caramba. que é genial. Não pode passar em. E eu lembro que era um ambiente que tinha aberta, mas- os avós, os tios, os pais, as crianças, todo mundo dava risada junto. Esse ambiente não existe mais. Não, nem Não. É. Não. E eu lembro que eu tava vendo lá, falei, passei uns trapalhões. E o Didi chega pro acho que é pro Dedé, ou pro... Ô, Paraíba. Não, perdão, o Dedé chega pro Didi, ô, Paraíba. E aí o Didi... Cabeção. Ô, seu cabeçudo, não sei o quê. E você olha aquilo que a gente dava risada, eu só tô tentando Sim, analisar a mudança sim. dos costumes em função do tempo. Sim. Coisa que hoje, se aparece um, fala, ó, os novos trapalhões, eles mandam isso, no piloto eles já são cancelados, Sim. não vão pra sim, frente. Sim.
Por que criou-se isso? Me responde. Por que criou-se isso? É uma Por quê? Porque Excelente. para mim existe um claro avanço às liberdades individuais. Quando o Estado toma alguma coisa, você nunca mais vai ver de volta. E o que se chama de figura de politicamente E- correto. E aí Isso é uma o das seguinte, aí figuras. fica muito fácil. Em que momento mudou isso, que vocês acham? Estamos vendo agora, você tem até lei anti-piada agora, os caras estão Não, criando. tá, mas em que momento? Qual foi o estopim? Qual foi essa virada? A virada em si, eu acho que isso é construído. Eu acho que isso é, e pra mim, na minha opinião, isso Foi é um muito reflexo pós-modernista. Mas foi muito rápido. Não, Ah, foi muito rápido. Foi durante a nossa vida. A ponto da gente, dos 20 É. para os 40, vir e falar: o que aconteceu? Olha que curioso. Quanto mais se nichou o discurso, quanto mais você criou coletivos É. de coisas, Uhum. mais você viu a discussão do que cada um pode falar. Porque cada coletivo Perfeito. começou a defender a sua pauta. Perfeito. Ou seja, você Perfeito, esquece do indivíduo. perfeito. Isso. É Que isso. é o menor Aí- Minoria. minoria que existe. Opa, que conceito maneiro! Como é que você vai explicar isso, brother? Não, mas Ó, Cecília, é assim, eu acho que dá pra Eu explicar. Entendeu? Eu acho que dá e eu consigo justificar porque eu acho que dá. Mas eu tô falando pra grande Pra galera. maioria Não, da sim, Sim, pra população. galera. sim. Sabe por quê? Porque senão nós três somos médicos, né? Então não seria possível a atividade Eu também médica. sou, mas eu sou um médico da alma. Respeito. verdade, é médico de homens e de almas. Ah, caralho. Médico de nada. Não, Aqui, assim, ainda sou santo. ó, tô E vendo. o que que eu, Altar por que eu sagrado. trouxe o contexto do médico, que é um profissional altamente especializado, que está falando para uma pessoa que não tem a mesma especialidade dele. Então, Sim. esta comunicação, eu tenho certeza que ela é possível. Senão não seria possível a atividade médica, Sim. né? Então eu brinco e falo que assim, né? E uma mínima informação errada pode matar alguém ou arrancar o Perfeitamente. braço da pessoa. Então, assim, a precisão e a clareza. E eu costumo dizer que assim, né, a clareza é a cortesia do médico, né? Então, assim, você saber que você está lidando com uma pessoa e como você vai fazer o seu discurso para que aquilo consiga chegar até aquela pessoa. Então, assim, isso não passa por um conhecimento formal. E, por exemplo, a gente teve filósofos que eram escravos e pautaram o estoicismo e pautaram todas essas linhas, né, platonismo, influenciaram e tudo mais, que não tinham uma educação formal. A universidade é uma construção do século XIX. Como é que se faz? É mais uma camada de dificuldade dessa questão, né? Como que então, não é que hoje pouca gente tem acesso à informação estruturada, universitária e tal. Há 100 anos atrás do Brasil ninguém tinha praticamente. Há 300 anos atrás quase só quem veio para cá. O problema não é o quantum de informação. Exato, é a busca, é a desorientação, na minha opinião. Tá, agora eu vou encadear meu pensamento, que eu vi que as 4 coisas que eu escrevi estão falando sobre a mesma coisa. A gente está falando que o fundo é a educação, né? A gente acreditou que o Sim, fundo é a sim. educação. O fundo não é educação. O fundo é a habilidade de saber comunicar. É isso. Se você sabe falar, se você sabe se colocar, se você sabe ser claro, você vai ter mais poder. Isso é um fato. Quanto melhor você fala, mais você é ouvido, mais as pessoas te dão atenção. Eu estava com 12 anos, representante de turma, mais uma vez, no meu colégio católico. Sindicalista. Sempre fui, Eu sempre fui. preciso confessar que eu Não também- fode, também. pô. Você também foi sindicalista? Não, eu estudei no colégio católico do pré ao terceiro colegial e também era Eu também, representante de sala. eu também. Aí, eleita democraticamente pelo... Eu também. Ah, não sei Por não, acaso, quero ver isso Urna aí. eletrônica? O meu Eu era quero ver o que foi essa eleição aí. Aclamação, pra mim era por aclamação. Quando cai? Aí, eu vim de um pai que é uma pessoa nervosa, digamos. Que não se revolta com as coisas. Aí, eu achava que quando você tinha que lutar por uma coisa, você queria uma coisa, você tinha que falar, esbravejar, tal. Aí chegou numa reunião com todos os representantes de turma e com os professores e coordenadores. Eu falei, por que você quer? Comecei a xingar, falar, eu levantei, bati na mesa, Acabou a reunião, fui para a sala. Estava numa aula de geografia, a professora de português, Lúcia Antonini, bateu na porta. Posso falar com a Cecília? Pode. Deixa eu te falar. A gente estava lá na reunião, né? Ontem. Todas as vezes que você voltar a fazer o que você fez, bater na mesa, levantar, falar alto, você não vai ser ouvido. Aprenda a saber dizer o que você quer dizer. As pessoas vão te ouvir muito mais. Eu tinha 12 anos. Eu nunca mais esqueci isso.
vai, adianta a fita, eu, repórter, julgamento, Fernandinho Beiramar. Julgamento no Fernandinho Beiramar. Uma das pessoas mais brilhantes que eu Sim. já vi falando. Sim. O cara é um gênio. Baita articulado. Você viu ao vivo? Você viu ao vivo? Assim? Ao vivo, você ao viu vivo. o cara? A família inteira dele atrás Que de legal. mim. Ele não pode olhar para a família, ele não pode se comunicar com a família. O julgamento acontece lá embaixo, a gente está no auditório, a família inteira com roupa de grife, pai, mãe, papagaio, periquito, sobrinha, tio! Assim. E ele Um olhava, circo, né? ele Não, só não, a olhava. cena é genial, tô interessado no Aí, cenário. não, é maravilhoso. Não é? E eu olhando, aí o meu colega repórter falou assim, a família dele que tá aqui atrás. Eu falei, entendi. Todas com roupa de grife, todos com cabelo arrumado, unha feita, aquela coisa toda, e ele lá embaixo. E aí o Celcinho da Vila Vintém, que é o traficante, estava lá também sendo ouvido no depoimento. Celcinho da Vila Vintém não sabe falar plural com singular. Tava lá Imagina, falando. Zay. Atravessa o samba. Isso, tava lá. Atravessa. E aí, o Fernandinho olhava para ele e só ria. Quando foi a hora dele falar, bicho, ele deu uma aula, porque ele estuda, ele faz direito. Ele lê. O plenário fica quieto. O juiz começou a se exaltar, porque ele estava dominando a retórica do julgamento. Você via claramente que o juiz estava ficando irritado, Cícero. entendeu? Uhum. Exatamente. Ficando irritado com aquilo ali. Vamos lá, você falou de médico. Sim, sim. A letra do médico, por quantos anos foi uma questão? A letra do médico... Por na quantos anos não? Constituição, Sempre foi, né? Sempre E foi. sempre será, né? Isso vai ser um negócio... Você entende que isso é duas coisas. Uma baita falha de comunicação Sem dúvida, sem dúvida. e uma baita colocação de poder? Sim. Só Sem eu dúvida, entendo. sem dúvida. Tá escrito Sim, aqui, sem dúvida. só eu entendo e só o farmacêutico Eu vai entendo o entender. argumento, mas eu não concordo que esse argumento seja Não que seja verdadeiro. objetivo. Não, nem verdadeiro. É. Tá? É. E outra, e tem uma solução para esse problema, tecnologia. Então, assim, Hoje em eu dia é recon- tudo É, aqui, sim, é sim. tudo digitado e sai ali impresso. Mas por quanto... Meu pai fez um Sim. artigo, a letra do médico, uma vez que irritou. Desculpa, hoje na farmácia eu vi uma menina que saiu sem comprar por causa da letra. Sim, sim, Aí, sim, ó. sim. Hoje. Sim. Então, você entende Isso. que cria-se uma relação de poder? Eu tenho a informação, Missa em latim, meu ele amigo. tem Missa a em latim. informação e você vai obedecer o que a gente quer na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. É uma dinâmica de poder, sendo É uma dinâmica de Foucaultianamente pensando no ponto de vista de Sim. exercer Então, eu estou força. dizendo isso tudo porque eu vou lançar meu curso, Método Falho, você pode... Tô brincando. Mas o que eu estou querendo dizer, sério, é que Mas você tem um curso mesmo. eu tenho, é porque eu quero, aliás, eu quero lançar ele de novo esse ano. Eu lancei ele ano retrasado e a vida não me permite fazer mais nada. Além de cuidar de filho, arrumar casa e trabalhar. Porque eu não tenho uma secretária do lar, gente. Eu sou um método americano, europeu, eu que cuido da minha casa, entendeu? Junto com meu marido. Então, eu acho que a gente falou de educação, a gente falou de poder, a gente falou por que uns podem falar ou não. Precisão de No comunicação. final das contas, quem vai ser ouvido é quem tem a habilidade de falar. O que pode ter fudido o Monark? É isso. Ele não soube É falar. isso. É. Eu Mas- putz, Isso nós aí. temos essa mesma ideia, sem querer, enfim, é o disclaimer aí, nós temos essa mesma ideia. E isso não entra nem no mérito do que ele falou, porque nós estamos ainda na forma, não no mérito. Ele é visto como um garoto, alcoólatra, isso, maconheiro, que isso. falou uma besteira. Isso. E, portanto, A eu gente não tem daria... que calar esse irresponsável Isso. Vamos que lá. fala para milhões. Vocês entendem? Mas eu não sei se eu eu cala- discordo eu não sei se eu completamente. calaria. Entende o mas argumento, vocês- mas entende você o argumento. entende? Não, eu entendo o mentalidade, argumento a perfeitamente. mentalidade. Eu gostei. mentalidade Sim, eu não concordo gosto com o da ideia- mérito. Eu gosto, Claro. eu gosto da ideia de desmoralizar alguém que não sabe o que está falando, mas nunca cancelar alguém por isso. Hipocrisia. Entende? Quer dizer, Sim. tem que falar assim, Monark, sério, faz piada com o Monark, mas tem que virar meme de fazendo coisas. Será que a gente erradas. pode comparar com prisão perpétua ou pena de morte, no sentido assim, que das defesas em relação à prisão perpétua, em relação à pena de morte, é que assim, nós vamos conservar ele vivo para poder ser um exemplo de uma conduta criminosa
e não vamos pagar, não vamos matar, não vamos fazer nada. Ele tem que ficar ali como um exemplo de algo que não tem que ser feito, pagar a sua, né? Então, diante de um crime, né, que ninguém, assim, né, ele tá, agora a gente traz agora para uma realidade, só fazendo um disclaimer, porque a gente não está comparando, a gente está fazendo uma figura de linguagem chamada analogia, Sim, né? sim, então, sim. só para deixar isso bem bastante claro, né? Mas matar ele, calar ele, né? Matar, tirar Ostracismo. E ele é só um condená-lo. exemplo de tantas Sim, outras sim. contas que foram, né? Será que não era melhor deixar no melhor estilo, né, do que o Denis falou, né? De deixar e provar a sua ignorância em relação ao tema nazismo e comprovar também a sua imprecisão na capacidade jornalística. Através do próprio mercado? Mas eu queria acrescentar, apelando ao seu lado de mãe, para entender o seu ponto de vista. Outro dia eu fiz um podcast com um cara que ele contou uma história. Ele falou, velho, a gente estava numa fazenda e ele tem um filho, acho que próximo da idade da Duda. E a gente começou a contar num ambiente de roça. Os caras tomando cachaça começaram a contar piada politicamente incorreta. Não sei, de roceiro, de negro, de gay, não sei o que lá. E o menino tava num constrangimento. Assim, As pessoas ficam ansiosas. ele não né? conseguia rir. Ele não conseguia rir. E os caras dando pala, caindo de costas, e não sei o que, dar risada. Aí ele chegou, chamou no canto e falou assim, ó, não, aqui tá tudo bem. Não tem problema de você rir disso não e tal. Posso? E aí... Posso. O menino, posso rir disso? E o menino começou a dar risada, a menina, não me lembro. E lá pelas tantas, essa criança teria exclamado assim, pô, como é bom poder rir desses negócios, uma coisa assim, tipo esses atos de brilhantismo da Duna, assim. E aí ele falou, cara, que ponto a gente chegou, assim, desse negócio, né? A gente está criando um sistema de absoluta pureza moral, determinado top-down, e de repente a gente não consegue mais rir da gente mesmo. A gente acabou de aprovar uma lei com relação ao humor, até aqui você pode. Cara, mas quando eu compro um ingresso de um teatro, sabendo, por exemplo, que o Léo Lins vai fazer piadas absurdas... Genial, velho. Eu quero rir de piadas absurdas. E o Léo Lins é um cara que é um dos caras mais doces que eu já conheci na minha vida. É um cara que seria incapaz de fazer um mal a uma mosca. Então, assim, a Duda, menina brilhante, isso passa pela sua cabeça de falar assim, cara, essa menina... Hoje eu estava conversando com um amigo... digamos que ele é politicamente correto também. E a gente estava falando sobre Atirei o Pau no Gato, a música, né? Que a gente não pode mais cantar Atirei o Pau no Gato. Monteiro Lobato. E, citamos exatamente isso. Atirei o pau no gato e aí não pode cantar isso. Aí tem que cantar Não Atire o Pau no Gato, porque isso não se faz. Aí ele falou, na moral, cara, quando eu tiver meu filho, eu vou cantar Escalpelei o gato, e fiz churrasco. Assim, E comi, Aí a gente começou a rir. Ele falou, mas que inferno! Eu canto o que eu quiser. Eu faço... Me deixa em paz, velho! Entendeu? Mas a gente sabe que não pode fazer isso. É o que o Denis falou você do ambiente, né? Você tem ambiente, por exemplo, da casa, por exemplo, a sua casa, que você está fazendo dentro da sua casa. Sim. Mas é que foi muito rápido, Cecília, porque... Vai virar tudo um centro cirúrgico, ambiente controlado. O Viva é um canal que de vez em quando eu assisto, aí... Como é que chamava aquele programa de final de domingo? Zorra Total? Não, de fim de domingo que passava com o Miguel Falabella. Sai de baixo. Sai de baixo. Isso Gente, era Sai de demais. Baixo Sai foi de ontem. baixo. Foi o mais legal que eu já vi na televisão. Tá velho. com Antibes falando de pó. Sai de Isso. baixo, velho. Mas Hoje gente, não passa nunca no canal. Paulo O Cacete Gustavo. Planeta que veio aqui Paulo com nós. Gustavo que morreu. O Paulo Gustavo que morreu. Ele foi a Senhora verdade. dos Absurdos, vocês já Foi muito viram? rápido. A Senhora dos Absurdos, e foi agora. Antes dele morrer, a Senhora dos Absurdos, ela fala, eu odeio pobre. A Senhora dos Absurdos, ela é brilhante. Sim. E você vê que é uma anedota de um absurdo. Você reconhece que Isso. aquilo ali é um absurdo. É. Ele faz uma caricatura daquilo ali e você reconhece, porque ele era genial fazendo aquela piada. Cara, o Cláudio Manuel falou isso. Ele falou assim, ó, um cara que faz uma piada, sei lá, sobre um negro e aquilo não é engraçado, esse arrombado é só um racista.
É isso. Ele falou isso. Verdade, Assim, ó, é verdade. esse cara é Vocês um conhecem? porra de um racista. Porque se o negócio é bem feito, tem uma construção. Aí o cara, meu, é uma piada, virou uma Você piada. conhece não- o Yuri Marçal? Yuri Marçal? Ó, e aí eu vou trazer um outro. Eu Fi- conheço. Fica com a minha pergunta na cabeça, Ok. tá? Mas o Yuri Marçal, ele é um humorista também, ele é negro. Ah, sim, eu sei quem é. E Tá- tem um momento de stand-up dele que é hilário, em que ele vira e fala. Ele assim, eu e minha esposa, a gente tem apelidos carinhosos um com o outro, né? Mas quando ela tá brava comigo, cara, ela só parece uma racista, filha da puta. Ela olha pra mim e fala assim, e aí, neguinho? Não sei se ela é um policial ou se ela tá me amando. E aí, neguinho? Como é que tá aí com essa situação? Você vai resolver alguma coisa, pretinho? É esse. Então. Entendeu? E aí todo mundo ri daquela piada. Mas por que eu falei? Vocês conhecem o Yuri Marçal? Um dos maiores problemas que a gente tem, e eu vejo isso claramente na redação, peço perdão a todos os meus colegas, porque eu na redação eu sou quase uma fascista louca, né? Mas tudo bem. É um alien. Só porque eu transito entre dois mundos. O maior problema dos comunicadores, e incluo vocês aqui nisso, porque vocês estão fazendo um podcast, apesar de vocês serem médicos e você um filósofo, pensador obscuro, médico da alma, você tem que... Você vai chegar na minha rede social, eu quero bagunçar o algoritmo, ele não vai saber para quem que eu não dá gosto pra de saber ver. se você é comunista, se você é socialista. Eu leio se bem, você é tanto capitalista. que O Hélio Beltrão, Hélio Beltrão tomou um se susto surpreende. quando Mas você conhece o Dene? Conheço. Inclusive, ganhei livro autografado com ele. Chupa. Entendeu? Aí Chupa você mundo. chega na redação e a galera nunca ouviu falar em certas pessoas com pensamento ou liberal, ou de direita, ou... Isso. Aí vai do mesmo lado da direita. Você chega na direita e entre os liberais, a galera não conhece ninguém da esquerda. Só conhece quem? Os que falam bem e viram midiáticos. Entende o porquê do... A Djamila, a Brubbles, Márcia Tiburi. entendeu? É isso. E aí fica todo mundo nichado. Fica todo mundo olhando pro seu umbigo e discutindo as mesmas atarexias. Entendeu? Não fala mal da ataraxia. Não, jamais. Não, mas ela tá falando bem entende? da escola de inglês do camarão. Ela meteu um... E sabe de quem que ela tá falando bem? De quem consegue enxergar as coisas, que é a Alux Investimentos. Ih, rapaz, Opa! uma Então, propaganda já assim direto. trouxe. Não, mas ela trouxe aqui. Ela falou: quem tá enxergando as coisas Meu bem? cérebro agora deu um Se tranco. tem alguém aqui, ó, é a Alux Investimentos, Sabe, meus amigos. Ele, sabe. assim, quanto tempo no mercado, Caião? 15 anos. 15 anos no mercado, ajudando todo mundo em épocas de dificuldades. E vou te Ou falar. seja, sempre. Sempre. Trabalhando muito e sempre. Vai precisar muito agora nesse futuro próximo. Precisava. Eu te falo que consegui, vendi um negocinho ali, fiz umas aplicações bacanas. Meia horinha de conversa, Cecília. Meia horinha de conversa. Pá, tem isso, tem aquilo. Falei, não, mas calma aí. Você e é esse outro investidora, lado? Cecília? Não, eu quero saber, você investe em Não, Bitcoin? não investe em nada. Investe não na sobra. Duda. Isso. Na Duda. Investe na família. Mas com eles vai sobrar. É isso que eu te falo. Ah, garoto. Entendeu? www.alucinvestimentos com 2 L's de X.com. Falar com o Ronaldo Bela ou com o Alexandre. Não é o grande, mas é um belo de um Alexandre. Mas é o médio. É um Foi mal Não, aí, ok, Alexandre. Ninguém tá querendo queimar teu carro, não, cara. É o Alexandre, médio pra mais. the average. Alexandre, the average. muito obrigado a Alux. E assim, tá muito bom. Tá excelente. estragar? Eu sei que eu Você sou. vai estragar? Calma. Porra, cara. Antes disso, eu tenho que fazer a pergunta do nosso apoiador. Então, a gente separou o Bruno Tegon e perguntou assim: diante do que a gente vê acontecendo isso, a gente conversou muito sobre isso com os avanços, o STF, essa decisão de censura, de poder. Você acha que isso pode chegar na Globo News a você? Vídeo que a gente viu, por exemplo, com o Cruzoé, Jovem Pan, Brasil Paralelo. É só uma questão de escala, é isso? Bicho. Isso chega diariamente a partir da sociedade. Mas eu digo, a pergunta é
por um Por um ente... órgão oficial. Isso. Por um órgão Top oficial, down. não, mas é isso que eu tô falando. Não vai chegar no órgão oficial porque a audiência te dá qual é o caminho que você vai seguir, o que você vai falar, o que vai ser mais bem aceito na sociedade, o que não vai. Quando você trabalha num veículo que chega a milhões de pessoas, com cortes e com... Teve a campanha da Globo 100 milhões de uns, né? A gente passa por 100 milhões de pessoas diariamente em todos os canais de mídia que o Grupo Globo tem. Então, assim, quando você fala com 100 milhões de pessoas diariamente, você vê... Eu falei para vocês antes de começar aqui, o público do horário da manhã adora crime. Você sabe como você vai falar, o que você vai falar. Então, dificilmente a questão maior de cima vai esbarrar, porque a gente vai tomar o cuidado antes do negócio acontecer. Mapear a doxa, professor Denis. O que é, oi? A doxa era o que, como se entendia, a opinião pública na Grécia, nos fóruns. Então é exatamente Talvez isso, a TV né? Globo tenha Sensibilidade o disso. tamanho e o tempo que tem justamente por, em cada época em que ela atuou, nas vezes que o jornal era mais lido, que o rádio era mais ouvido, que a televisão era mais vista, e que agora, dada a pandemia, o Globoplay teve que despontar, porque ela sabe o que as pessoas querem ver e ouvir. Aqui a gente usa de vez em quando um termo grego que é kairos, que é dizer a coisa certa no momento mais adequado. E a gente usa sempre esse termo para dizer das nossas coisas, mas a gente não necessariamente precisa concordar com o que o outro está fazendo, mas ele está colhendo a ocasião. Bicho, Uma enorme inteligência. é muito difícil. Eu sei que eu estou no caminho certo quando eu estou apanhando dos dois lados. Porque eu sei que ninguém está entendendo qual é o meu caminho. Então, assim, quando a direita bate em mim, quando a esquerda bate em mim, que é basicamente os dois polos que a gente tem no Brasil, eu sei que eu estou Você tá no caminho certo. Eu sei que eu estou no caminho certo. Porque eu sei que ninguém entendeu. Ninguém sabe para que grupo eu estou falando. Isso Quando não é meio, né? Desculpa te interromper, Não. mas é só para... Não é o meio. Não é o meio. Não é uma ausência de opinião. Não. Não é isso. Não. Não, é a sua fonte de guiamento, a sua Então, indivíduo. assim, ó, não é todo mundo que suportaria fazer 3 horas de jornal diariamente, fazendo perguntas a muito políticos, arriscado. fazendo perguntas a políticos. E preciso, você tem que ser, você não pode Ao vivo, distrair, meu você não amigo, pode ao monarcar. vivo. Você não pode monarcar. E se você né? fala uma palavra errada, É. você é linchada. Teve, assim que o Lula foi preso, se não me engano, ou quando ele foi solto, não sei. Uma das duas situações, ele estava fazendo um discurso, foi o discurso do dar um cacetete na cabeça da Jararaca. Eu acho que foi quando ele foi solto na cabeça, né? Eu vou bater, né? Eles vão bater na cabeça, mas vai sobrar... Enfim, foi um dos momentos que ele falou e o Lula fala bem. E eu tava acompanhando do Twitter ele falar e eu tava postando, impressionante, né? Como é que o cara fala? O cara pode falar o que for, mas o cara fala bem. Era uma sequência de tweets. E aí, um tweet, eu falei assim, e o advogado? Porque ele falou, eu tenho advogado. No mesmo instante, você apagou tudo aquilo que eu falei em cima. E ficou no advogado. O advogado printaram. Preconceituosa. Mas isso sua estava Aí onde? um Tava no Twitter. Putz. Aí um professor acadêmico veio falar aí usou um Ih, termo cara. específico, Sim. tem um regionalismo, não está errado, tem gente que fala advogado, tem gente que fala Aí começa a advogado. filosofar. Aí até hoje eu recebo mensagem. Eleição nos Estados Unidos. Vou contar a história, qualquer coisa corta, tá? Mas é só pra Que vocês isso? entenderem. Jamais. Não, velho, porque jamais. pode ficar longo, mas é só para vocês entenderem. Eleição dos Estados Unidos. O que acontece? Estados Unidos não tem um TSE, né? Não tem um centralizador de voto. Graças a Deus. Então, não tem um negócio... Então, cada emissora acompanha um polo de votação.
cada agência de notícia, cada emissora. Então, Descentraliza. a NBC tá no polo de votação em Michigan, o outro tá no polo de votação, a CNN tá lá. Eu não sabia dessa divisão das Eu não redes. sabia. Sim. Fica assim, né? Fica Então aquele- você tem as agências e as redes. Mas emocionante. E isso daí. elas vão. Tanto que tem uma hora que tem diferença. Um estado está mais na frente no outro, porque um apurou primeiro e conseguiu a informação e passou para sua emissora. Não tem um órgão centralizador e dali sai a informação oficial. Não. Porque na hora de dar o resultado, quem vai dar primeiro? Quem conseguiu primeiro? Entendeu? A TV Globo O mercado segue. é lindo, né, velho? Então, olha lá, os olhinhos brilham, olha lá. Aí a TV Globo segue a Associated Press, que é a mais antiga apuradora de informação de eleições americanas. Então a gente segue a APTN, que é a Associated Press. E na hora, a gente precisava saber quem ia ganhar. Tava pela boa, tinha um cálculo específico. Se o Biden ganhasse em tal estado, ele virava e dava o voto. Ganhava o número de delegados e... Ganhava, exatamente, ganhava o número de delegados e ele tinha ganhado a eleição. E eu tô lá fazendo conta. Pra vocês terem uma ideia, foi muito enlouquecedora a última eleição americana. Eu ficava com um ponto no ouvido, um fone de ouvido, ouvindo a NBC. Fazendo tradução simultânea. Alguma Não, coisa. eu não Foi? faço. Eu cheguei a fazer uma eu já vez, tive mas fazendo. mas Não é a sua. não é a minha, assim. Eu não tenho. Não sou tão especialista nisso quanto os meus colegas. E o fone da NBC num ouvido, o ponto com o meu chefe no outro, WhatsApp web ligado e vendo as agências na outra aqui. É só uma personalidade feminina, uma Só mulher pode consegue fazer isso. isso, Só cara. mulher Aí- consegue fazer isso. aí eu Isso é impensável, eu não sei onde fica o sal. Eu tô Pega o acompanhando sal. e olhando, porque o nosso mapa, na hora que dava o resultado da PTN, ele automaticamente ficava na cor do candidato. Só que a CNN já tinha surgido no Brasil. Então, se o resultado do campeão viesse pela CNN, a gente tinha um texto para ler. Se viesse pela PTN, a gente tinha outro texto para ler. Porque a gente já está falando da nossa concorrente, todo mundo ia virar para a Concorrente CNN. direta, claro. Se eu falo que Pela já CNN. pela CNN, você perdeu a audiência. Então eu tinha um texto para ler específico. Aí eu tô aqui com todas as informações, né? E olhando no mapa para ver que horas que vai ficar azul, porque ia piscar a qualquer momento. Ah, desculpa, que ia piscar a qualquer momento. Eu me afastei do microfone. Aí tô aqui, olhando. Aí eu olhei no WhatsApp web, aqui, meu marido, que estava vendo a CNN americana em casa, falou: Biden ganhou. Aí eu falei: puta merda. E agora? Eu falei: Junta os dois. E agora? Churchill, né? Junta os dois, sai Aí falando. eu falei: peraí. Aí eu falei: a gente tá a qualquer momento para saber o resultado. E aí eu comecei a atualizar, porque eu falei: se a CNN já deu, a PTN vai dar daqui a Só dando refresh. 2 segundos. Aí eu falei: ao que tudo indica, na hora que eu olhei pro mapa, ele tinha acabado de ficar azul. Ah, isso já matou. Aí o que eu falei? A gente virou. Ah, Ai, caramba, eu lembro dessa. Foi você, Cecília? Que broxada. O que eu tava querendo dizer é que a porra da PTN tinha virado. Eu não sabia que tinha E sido não você. que o Biden Pô, isso virou. foi maravilhoso. Eu lembro desse caso. Aí eu falei: a gente virou. O Biden. Olha os comunistas. É nóis. Só que eu É tava ao nóis. vivo. É nóis. Eu tava ao É vivo. tudo nosso. É tudo nosso. Eu tava ao vivo. E aí a galera no Twitter entendeu que tinha dado o resultado. E aí tem que rodar a vinheta, urgente. Aí eu comecei aqui, ó. Se você for ver o vídeo, eu tô ridiculamente procurando qual é o texto. Porque eu tava com o texto da CNN pronto. Que a CNN tinha dado. E eu tinha que agora achar o texto da PTN. Então eu tô aqui no grupo do WhatsApp procurando. Da minha amiga que tinha me mandado, que é a chefe de Inter. Que tinha me mandado o texto da PTN pra eu ler. Eu falei: então, nós temos a informação pela Associated. Roda a vinheta em cima de mim. Aí eu consegui achar o texto. Eu falei: portanto,
De acordo com a agência de notícias. Aí, até você explicar que focinho de porco não é tomado... Virou Pronto! Cecília, defensora do Biden, TV Globo, comunista, xiita, PCO, PSTU... Guardadas as proporções, no melhor estilo monárquico. É uma monarcada, né? Guardadas as proporções, no muitas melhor proporções. estilo monárquico. É? Não. Vai virar verbo? Monarcar? Monarca. É lapso, sinônimo de lapso. Foi um Ô, lapso. Outro dia eu falei uma coisa ao vivo e um amigo me mandou no WhatsApp na hora. Monarca. Com K. Então, mas entende o que... O perigo do ao vivo. É uma puta responsabilidade, Pelo gente. amor. Não, e olha o tema que ela estava tratando, as, brother. E as O pessoas cara não mais poderoso do aguentam mundo. a pressão. As pessoas não aguentam essa pressão. Eu tô há 18 anos ali dentro. Eu já vi gente surtar, eu já vi gente ficar mal de cabeça, eu já vi gente... Então, hoje em dia... alguém começa a me cancelar por algum motivo, eu vou lá e comento. Eu mostro na internet, olha que bonitinho, gente, ele falando. Aqui. Olha só. Já fez o calo, já fez o calo. Vamos ver quantos tweets, quantos retweets vai dar Não, aqui. cara, o teu estilo Isso é nas maravilhoso. redes sociais é o melhor que tem. É mesmo. Mas Um dos que eu é porque mais eu não gosto. me levo a sério, bicho. Mas é por isso. Porque é uma coisa que é leve. Posso- E é tiração de sarro, velho. É muito sarcástico. Eu acho que tem um Sarcástico. tem uma Gosta questão. do sarcasmo, velho. É muito bom. Acho que Você não viu o jeito que ela falou que vocês são bonitinhos? Vocês? Vocês são tão bonitinhos querendo mudar o mundo. Ela não se referiu a mim, mas vocês são tão bonitinhos querendo mudar o Sabe mundo. que a última vez que as pessoas disputaram assim a fidelidade de uma corrente filosófica ou normativa foi por religião. Sempre foi por religião. Ideologia cai nessa também. As pessoas começam a ficar aguerridas. Ou você é socialista ou você é capitalista. Ou você é católico. Cristão católico ou você é protestante. E cria-se um ambiente muito propício para a ideia de intolerância. E Sim. eu acho muito engraçado que a única forma de se apaziguar isso é criando mecanismos de tolerância, que é exatamente isso. E rindo de si Tem que mesmo, baixar, né? exato, Ironia, tem que humor. baixar um pouquinho o Humor. nível, porque todo mundo começa a levar ferro e fogo e você não tem mais meio do caminho. Ou você tá de um lado, você é amigo ou você é inimigo. É isso. E a gente vive triste, é né? muito triste. É um ambiente polarizado, já dito e redito, no mundo inteiro. Não é uma coisa brasileira, hein? Não, É uma coisa não. universal hoje em dia. Não é. E aí começa a cair isso. Olha o Putin. Ele é um carniceiro. Não, ele é o defensor da Rússia. E aí você começa a ficar... De novo, a discussão é sempre polarizada. E é muita intolerância. E é a necessidade que se tem, a necessidade de tolerância e não se levar a sério. Sobre a guerra na Ucrânia, a gente estava com os tradutores de ucraniano e de russo o tempo inteiro com a gente no estúdio, né? E aí um dia eu estava saindo do estúdio e aí tinha uma moça russa, eu falei, cara, e aí? Mas seus pais estão lá? Ela falou, estão em São Petersburgo, eu queria visitar eles agora, como se não tivesse tendo guerra. Mas está complicado, porque está tudo fechado lá. Eu falei, mas você iria? Ah, claro! Eu falei, mas está tendo uma guerra. Ela assim, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês aqui no Brasil não sabem o que é fome, o que é frio e o que é guerra. Eu falei, não, fome, acho que o brasileiro está sabendo. Ela, não. Não, é diferente. O Lodomor. Ela virou e falou assim, porque o cara que passa fome, ele ainda consegue chupar osso aqui. Você não sabe o que é fome. Nem frio, nem guerra. Você parar e defender a todo custo. O brasileiro não sabe o que é isso. A gente é um povo muito peculiar. Por isso que eu falo, não adianta a gente tentar transpor certas pautas dos Estados Unidos, da Europa. Sim. O brasileiro tem uma construção muito peculiar. É a dos 8 feriados nacionais em 2023. Vai ter muita festa! Os caras falando de guerra civil. Aqui, ó, vamos fazer um pagodinho aqui, ó, pra quê? Você não senta nessa mesa, você tá falando de sofrimento, cara. Você vai falar de guerra civil, o cara matando o outro no meio do carnaval, no quintal de casa. E o que é a geração dos hoje, das pessoas de 80 anos que viveram a guerra e que vieram pro Brasil, que os nossos avós contavam pra gente, né? Sim. Então, acho que talvez
Esse é o grau, né? E é uma misturada de gente, entendeu? Você tem no sul o alemão, o italiano, no nordeste você tem o holandês que misturou com o índio, que misturou. Então, assim, ó, é muito difícil você tentar discutir certos assuntos e aplicar certas pautas quando você está falando de Brasil. Eu tinha um professor meu de geografia que falava o seguinte: maldito é o povo que tem a banana como fruto nativo. Você chega lá, pega a banana, ninguém não gosta de banana. Eu nunca conheci ninguém falar assim: eu não gosto de banana, não como banana, eu sou alérgico a banana. E a pessoa pega aquilo, abre, descasca, come e joga aquilo porque é biodegradável. Você pode jogar em qualquer lugar. Então é um negócio muito perfeito, simples, muito é muito fácil. simples, muito fácil, dá em qualquer lugar. Vocês É sabem muita o bonança, negócio do né? brasileiro, né? Vocês sabem? Fazer o Brasil. E o sufixo. O sufixo. O sufixo é demais. A história é muito história, então vale a pena contar. Conta, Com conta, certeza. Eu conta, acho que é conta, maravilhoso que nós somos o único povo que tem o sufixo eiro, que é o sufixo de profissão. Sapateiro, ferreiro, jornaleiro, né? No mundo inteiro você é inglês, é americano, você tem o sufixo de nação, de povo. Aqui é o sufixo de trabalhador, porque o povo vinha para cá para trabalhar, degradar, levar dinheiro e ir embora. Você trabalhava enquanto brasileiros, né? Então, a gente nasce já não se construindo como unidade. A gente vem para pegar, levar, trabalhar no Brasil e ir embora. Fulano é o quê? Brasileiro. Ele vai ao Brasil, pega o dinheiro, trabalha e volta. Isso diz muita coisa. Isso diz muita Diz coisa. muita coisa. Entendeu? Cecília, me diz uma coisa. Indiscutivelmente. Você acha que, assim, em termos de... vamos chamar de alma, vai? Para chamar de alma do brasileiro, né? E você acha que a sua visão, né, seria um negócio mais numa pegada antropofágica, ou seja, pega esses movimentos que você falou que não encaixam aqui, estou comprado contigo. Então, antropofágica no sentido de, poxa, nós vamos Regurgita aqui, e transforma nós, aham. ou você acha que é uma construção social entre os indivíduos que conseguem discutir isso? Ou um pouco de cada, não sei. O que você acha? Eu acho que é um pouco de cada. A gente vai pegando o que a gente gosta e aí a gente pega e transforma do jeito que a gente quer. E aí a gente tem a Beyoncé lá nos Estados Unidos e a gente cria a Beyoncé da maré, entendeu? E é A macunaíma. Beyoncé da- E isso daqui é Isso, macunaíma. Isso. Pegando Brazilian Jiu-Jitsu. isso daí é Isso. macunaímico. Exatamente. A família Grace era uma família Brasileiro descendente disso, de escoceses que no Pará conheceu um japonês, depois foi para o Rio de Janeiro e levou essa arte para o resto do mundo. O Brasil tem Isso, aí você tem os gênios da família Grace e os treteiros que frequentavam a night club e só queriam meter porrada em geral. E que acabavam com toda a filosofia do grande Grace lá de cima. Entendeu? Então, a gente, o Rio de Janeiro, você tem aquele puto espaço altamente democrático chamado praia. E que você vai ter um zilionário sentado na areia Tá todo mundo lá. e a favela inteira que desceu porque tá calor pra Isso cacete. é Gilberto Freire na veia, hein, professor? Não, mas- isso aí é coisa linda, mas cara. mas Isso a alma, faz Mas parte. é isso, Nega. é O nosso. brasileiro não consegue negar o que ela tá falando. É o nosso melhor e o nosso pior. E tudo se a junto e gente misturado. soubesse aproveitar essa possibilidade que o brasileiro tem no DNA de absorver todo tipo de informação, puta, não ia ter pra ninguém. Não ia mesmo. Ninguém segurava A gente prefere o quê? Categorizar. Vamos defender só isso, vamos defender só aquilo, vamos defender só aquilo outro. E pronto, cada um fica no seu bloquinho, cada um xingando o outro. Eu vou ilustrar o que ela... Aprendam essa lição, vocês. Eu vou ilustrar o que ela tá falando com um exemplo prático de mercado para o Reginho ficar feliz. Obrigado. E tudo mais. Mete Então, pau E depois Estado nós vamos depois, pro pitch por do favor. livro, porque a gente tem que Fechou. já receber mensagem da Não, é o Globo seguinte, News, que a gente tem que liberar essa A filha. primeira coisa é vamos que embora. Eu maravilhoso. falei que eu falo muito. Maravilhoso, animal, Não. a gente escolhe tudo, mas tem uma coisa que a gente não escolhe, que chama tempo. É isso. E ele é escasso. Eles Como disseram aqui tudo que ela é tem que chegar 3 da precioso. manhã. mas- É não, precioso não. e escasso. Então termina, por favor. Esqueci. Não brinca, sério? Esse é o famoso. Eu não lembro. Aí você quebra nós, velho. Eu não lembro. Vamos pro pitch do livro. Se eu lembrar, eu falo. Quebrou o Reginho. Esse é o Tempus Food. Ah, exemplos de mercado. Exemplos de mercado. Então, por que essa alma do brasileiro? A gente estava falando dessa alma do brasileiro e tudo mais. Uma das profissões mais valorizadas no mundo de negócio é o cara que é o chefe do famoso PMO, né? Que é o cara do escritório de negócios, é o cara que usa a inteligência para gerar negócios. E existe
uma forma de você estruturar projetos e eles darem certo. Então, existe uma inteligência, uma ciência, e isso é uma ciência coletiva entre os caras que fizeram isso, experimental, epistemológica, e se juntaram e isso virou um negócio matemático, então você consegue aplicar isso cientificamente. Muito bem. E criar escritórios para darem dinheiro cada vez melhor para empresas e cumprirem as missões das empresas. Quem é o profissional? Qual é a nacionalidade do profissional mais valorizado? E tipo o Brazilian Jiu-Jitsu. Ó, É essa capacidade de juntar um monte de informação Lé ao com mesmo cré. Lé com cré e construir uma coisa que faça sentido para um monte de gente. é uma dó, né? Dá sim. Dá sim. Genial. É Mas... uma lamentação e a vida na esperança, né? É isso. É a caixa de Pandora, meu amigo. Você abre aquela desgraceira toda e a esperança. Vamos abrir a caixa de Pandora, então. E pitch do livro, hein? Explica aí. Eu Explica. Que é o Camargo, Denão, explica Denão, pra Denão de Araguari. Denão, explica Denão de pra Araguari. convidada o que é o pitch do livro. Não, explica. Convidado ele não é. Não sei. Ele é. Não, explica para a Ah, convidada. convidado. Denão É. explica pra Eu sou convidada o que é o pitch do livro, meu amigo. Então é o seguinte, ó. 4 livros. Tá. Como o Camarão gosta de dizer. 4 ideias. 4 caminhos, 4 pessoas. 4 caminhos, 4 pessoas. Tá. Isso. Cada um de nós Trouxe um livro. trouxe um desse livro A pra você. princípio não tem como você saber, tem a menor ideia. Tem que dar uma de mãe de Ná. Isso aqui é psicografia. pura. Um abraço, mãe de Ná, queremos você aqui. E- Vem falar com Ela a já gente. morreu, Ela né? tá viva? Baseado Ah, mais ou De repente, menos. o espírito né? aparece. E aí você tem que dar nas conversas, receber um espírito benigno que fale pra você quem trouxe qual livro. Independente do que você falar, depois a gente revela, provavelmente você vai errar alguns, e aí a gente faz a venda do livro pra você. Tá, Precisa te maravilha. convencer o Curti. quão sedutor é o livro que trouxemos e por que trouxemos. Tá. E aí você leva pra casa o que na- você com toda a nossa escolher. gratidão. E vai declarar um vencedor, que é o mais importante de todos. gosta, ele adora. Tá. Geralmente o Caio traz o pior, depois o Camara traz o Tá. segundo pior, o Rajão de vez em quando traz alguma coisa razoável e eu geralmente trago o melhor. Na verdade, porque- eu Tem É- pegadinha? É porque ele... Não. Tem pegadinha, não. Não. Tem pegadinha entre as escolhas? Não. A gente Você é quer honesto. inside Não, information? é. Não. É escolha Você tem que Legítima. tentar... Por favor, fale quais são os Vamos lá. livros, Camarão, por favor. Primeiro, Apresenta. Thomas Sowell, um dos grandes americanos, Os Ungidos, livro Livro um. categórico, livro 1. Segundo, Sobre a Guerra, de um nanico chamado Napoleão Bonaparte. um pequeno anão. Terceiro, Danado. um gênio militar e filosófico, Xenofonte, o livro é Ciropédia. E o quarto, Public Opinion, de Walter Lippmann. Tá. Lippmann. Vamos lá. Quem trouxe qual livro, Cecília? Então, o Camarão ficou com Public Opinion. Xenofonte. Ele. Xenofonte. Denão, Xenofonte. Napoleão. Reginho. Leu bem? Olha aí. E toma só o querido Caio. Que acertou, 25%. acertou só o Puta. seu? Acertou Muito aqui. bom. Tá, então a minha segunda opção seria o sol dele. E aí? Foi bem Mas é demais. por isso que eu perguntei se tinha pegadinha. Porque Eu achei que te que você quebrei. poderia ter Eu que te trazido. quebrei aqui, ó. Eu ia dar pra você, você viu? Você viu que eu Quebrei, que filho. virei? Te quebrei. Agora nós temos... Desculpa, gente. 1 minuto. 1 minuto, porque 30 segundos. minuto... É por isso que ele Cada ganha. um para fazer a venda, começando da minha esquerda. Camarão, começa por aí. Public Opinion, por Bom, favor. Walter Lippmann era aquele tipo de intelectual público fundamentador dos Estados Unidos. Ele era um cara que escreveu muito e ele cunhou alguns termos, o que eu gosto desse livro chamado Public Opinion, porque não existia o termo opinião pública antes dele. Foi ele que se debruçou sobre o conceito de opinião pública. E o que eu acho mais fundamental disso, se eu pudesse resumir do que ele está falando, ele entrou no embate com um filósofo chamado John Dewey. Qual que era a opinião do Walter Lippmann? E isso é fantástico, vale até hoje. Ele falava o seguinte: a opinião pública não está apta a receber as informações que a grande mídia pode levar. Então, o auxiliar de escritório, que quando hoje eu falar A Cecília já tá chateada. Acaba com isso, velho. quando eu ouvi Livro falar, ruim. quando eu ouvi falar do Putin, ele fala o seguinte: Toda razão. o Walter me fala assim, ele não tem como saber quem é o Putin. Ele tem alguns estereótipos na mente dele. Bicho, foi a primeira coisa que eu falei nessa mesa. Então veja por que esse É por isso livro que ele tá te é o vendendo. livro. Se é você o já livro sabe, pra faz que você vai ler a sentido. respeito? Justamente.
Não precisa desse Próximo, livro. passa. É inútil. Vai, eu lido Aí, ó, isso criou todo uma dia, regra. valeu, cara. É isso aí, ó. É. Não, chorou já. Chama-se- Não, a primeira vez que o cara nem termina o pitch de tão mal que ele foi. Chama-se Vai lá agora. sobreposição de conteúdo. Essa merda eu já sei, não preciso disso. Me monarcaram. Thomas Sowell, pra mim, o mais brilhante intelectual vivo. Esse cara tá com 90 e poucos anos, americano, negro, Tá lacrando. que entra negro, que entre outras coisas mostra como constrói-se uma certa narrativa descolada da realidade a partir de uma leitura enviesada de números, de pesquisas, ou seja, que existe uma minoria lacradora, progressista. Qual é a profissão dele? Ele é um economista, Estudioso, um economista, estudioso. tá. Inclusive, ele foi um grande marxista até um certo ponto da sua vida. Depois ele Tá, tá ele é o Morgan voltado- Freeman da teoria, beleza. Entendemos, beleza. Ele parece Cara, Morgan Freeman. Eu fui só humilhado nesse episódio. Tá vendo? Eu quero dizer, Vai, eu Thomas vocês Sowell estão foi o péssimos Morgan nesse eu vídeo. trouxe esse livro. Você trouxe o Morgan Freeman? Ele não era ator? Apresenta essa bosta aí. Vai. Bom, Seguinte, você tá conversando agora com quem vai ganhar o pitch. Tá. Eu já tô te falando aos 0 minutos. Por que eu tô te trazendo isso? Porque essa aqui é a narrativa da educação. Ciropédia conta a história do imperador Ciro, que foi um líder persa, mais ou menos 500, 400 antes de Cristo. E coisa datada. e essa história foi escrita por Xenofonte, que era um líder militar, um ateniense, então uma visão grega sobre algo persa, alguém que está olhando de fora algo que está do lado de lá. Tá. E a narrativa da educação, liderança, obediência, admiração. Alexandre... golpista, vai. Terrorista. Esse livro aqui Alexandre foi o usado em Grande, Brasília, dia 8. Alexandre o Grande e Júlio César foram educados na base de Xenofonte pela Ciropédia. É isso que eu quero que você faça com a sua filha, por isso que eu trago esse livro pra você. Você sabe que me leu muito esse livro aí? Aquela velhinha que defecou dentro do STF. Foi. Golpe, aquela Foi ela. terrorista lá. Gente, mas Não era um acabem- cara, não era um homem, acabem- todo mundo não falando que era acabem uma com meu- velha. Mas ela falou. A senhora também? Ela tava suada. Foi mais ela que um. saiu do banheiro falando, eu dei uma cagada aqui, não sei o quê. Caião, sua vez, Napoleão. Cara, se você imagina o que é Napoleão, eu não quero que você leia esse livro. Se você imagina que foi o cara aqui das guerras, aquilo que você aprendeu na escola, eu também não quero que você leia esse E livro. começou Tá. poetizando. Esse livro aqui é uma reunião de escritos pessoais, então te ajuda a pensar melhor e organizar as suas ideias quando você está escrevendo, e isso ajuda você a organizar as suas ideias. Isso aqui é a reunião dos escritos individuais do maior estrategista que já pisou nesta terra. Se você quiser, leia o livro. Tirando o Júlio César. Que bosta, hein? Eu vou de Napoleão. Ih, Levou! Levou. Cara, um cara que Justo. constrói o túmulo dele lá embaixo para que as pessoas olhem de cima e façam uma reverência para ele merece ser lido. Tudo bem, mas se você quisesse educar sua filha melhor, eu levava isso aqui. Vou ser bem Cara, sincero, tudo bem. a Eduarda Você já é tem brilhante opinião. autodidata. Ela não precisa ser. túmulo por túmulo da Percy Gonçalves Ainda é meti muito um legal. golpista. Ele meteu um golpe. Ainda recebi um golpista pra terminar. Ele quer meter o golpe na decisão, velho. Golpista. Não, gente. Tá justo, mesmo porque... Eu não vou nem falar nada, mas tá tudo Ô, certo. o cara que deu o livro do Napoleão tá falando os outros que são golpistas, os outros? É? Porra, isso Caralho, essa é a é muita hipocrisia. É muito Essa sim. hipocrisia. Cara, vamos Napoleão. respeitar. Ele tinha gastrite. Vamos lá. É um cara que Porra, ele era um cara nervoso, cara. Ele se declarou para o mundo aqui. Vamos respeitar. Cecília, cara, maravilhosa. putz, Nossa meu, senhora, isso. cara. muito obrigado. Acho que... Imagina, foi um prazer enorme. Pô, abrir as portas, vir aqui conversar com a gente, nos deixa assim extremamente feliz e enxergar que é isso, né? Que a opinião das pessoas, o que elas são individualmente, independente de qualquer outra coisa, o que elas transparecem a verdade, e isso é muito verdadeira, e direta, e vai ao ponto, no em Que bom. ponto. É, exato. Vai ao Boa, ponto, garota. No no em ponto, ponto. de 6 às 9. Eu vejo sempre as gravações. Isso aí. Tô indo dormir. E Tô indo só, dormir. e só deixar uma última mensagem a todos aqui. Todo mundo que trabalha em redação, bicho,
tirem essa ideia de que é todo mundo é loucubador de grandes. Bicho, a galera vai pro videokê e canta Sidney Magal. Então, assim, tira Agradeço. isso da cabeça de vocês. Tá todo mundo sempre arquitetando um Tá muito golpe. armado, né? Porque não tá. É só isso que eu quero que vocês saibam, assim. É todo mundo gente, todo mundo tem família, problema, pai, boleto pra pagar. E é isso, cada um com as suas ideias, mas assim, é todo mundo muito, de boa. Boa. Denão, Excelente. E obrigado por mostrar que existe, demonstrar nesse episódio que tem inteligência e precisão no jornalismo. Isso ainda vale no jornalismo, né? Então isso é uma... Tem uma única coisa que eu posso pra garantir pra vocês, é isso. E assim, e mostrou, né, aqui, inteligência é capacidade de cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo. E além de cuidar, ela se expressa às 6 da manhã. Então, obrigado pela presença e é isso. Obrigado, Cici. Muito obrigado. Denão, É nóis, mano. Camara. Não esqueçam do apoia.se/beyond. @BeyondTheCavePDC. Até a próxima semana. Valeu, galera. Boa noite. Beijos. Beijo! Tchau.